360081. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Quando a Energisa inicia um projeto de eficiência energética, tem melhorias chegando. Olha só a iniciativa da vez. O Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público da Paraíba receberam um novo sistema de iluminação e geração de energia. Foram 629 lâmpadas de LED e 105 painéis solares instalados. Mais de R$290 mil investidos em órgãos públicos do Estado. Saiba mais em energisajuntos.com.br. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Aqui tem Energisa, aqui tem transformação. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, meio-dia e 2. Confirmando em João Pessoa, a cidade mais verde e mais chuvosa do Brasil. São 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 21 de março, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção, Paraíba! Chuva deixa trânsito complicado e provoca deslizamento de barreira e alagamento de ruas aqui em João Pessoa. Apesar dos transtornos, Defesa Civil da capital diz que não há registro de casos graves, mas prevê mais chuvas nas próximas horas. Polícia Federal deflagra operação contra empresa suspeita de falsificar laudos de exames psicológicos na cidade de Patos. E após agressão a profissionais de comunicação, o Botafogo, o Belo, proíbe funcionários do clube de terem acesso à área de imprensa no estádio Almeidão.
E ainda o Belo. Time pede à Federação Paraibana de Futebol presença do VAR, árbitro FIFA e exame antidoping para duelo decisivo com o Souza no próximo domingo no Estádio Marizão. Faltou só pedir a PF e o Esquadrão Antibombas da Scotland Yard. Cagepa é a empresa mais bem posicionada do Nordeste no ranking do saneamento em 2023, pelo desempenho nos municípios de Campina Grande e aqui, João Pessoa. Deputado Evásio Bezerra apresenta PEC que proíbe a construção de edifícios altos, os chamados espigões, em toda orla da Paraíba. Eu não entendi, porque já é lei. Deputada Daniele do Vale volta a ser ameaçada por um ex-servidor da Prefeitura de Mamanguape e pede medida protetiva. Ministério dos Povos Indígenas deverá demarcar terras na Paraíba e em mais 14 áreas do Brasil antes dos 100 dias do governo Lula. E resultado da segunda chamada do ProUni será divulgada nesta terça-feira. O programa concede bolsas de 50% ou até mesmo 100% em universidades particulares. Ministro da Justiça ingressa com notícia crime no STF contra o deputado Cabo Gilberto e 2 filhos do ex-presidente Bolsonaro. E na entrevista F5 de hoje, iremos receber a vereadora do município de João Pessoa, Elisa Virgínia, do Progressistas. Com ela vamos falar sobre a acusação de seu envolvimento e de outros parlamentares nos atos terroristas de 8 de janeiro. E não sai de casa sem saber. Preços de medicamentos devem subir 5% a partir de abril em todo o país. E as farmácias podem passar o aumento, ou melhor, repassar o aumento aos consumidores de uma lapada só. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto e o sumido Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagem do DJ Luciano Coxinha. E você pode acompanhar a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, do debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Bernardo 12:09. Ao vivo o lance das redes sociais, né? Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. É a chuva, coxinha! Deixa o telefone do microfone desligado, coxinha. Foi no embalo aqui. 12h09. É chuva. Que me dá um pitu, ele que dá um pitu em mim. Que dá um pitu em você. É chuva, coxinha. Fiquei sabendo que você, mesmo com o fone no ouvido, ainda tava escutando os trovões hoje pela manhã. Os trovões hoje foi
Foi bom, viu? Coxinha, Foi bom, viu? você que acorda mais cedo que todo mundo, que hora começou o tirinete da chuva mesmo, hein? Já tava na rádio, eram umas 6 horas. Era por aí, né? Era. Foi a hora que eu acordei. Eu cheguei aqui na rádio, era 5h40, mas o tempo já tava. Já estavam se formando as nuvens, né? Mas a chuva foi de 6 horas em diante. Rapaz, parecia que o mundo ia se acabar, né? Meu amigo, trovões demais, meu amigo. Muita chuva, muitos trovões. Agora, engraçado, né? Tem gente que não quer acreditar na meteorologia. Desde ontem, a meteorologia, Pepa, já apontava que teríamos um dia de muita chuva, não só em João Pessoa, mas também em várias cidades da Paraíba. Isso mesmo, muita chuva, muita chuva. A gente, inclusive, deixou de registrar no domingo, né? O dia de São José. Foi no domingo ou na segunda-feira? Domingo, 19. No domingo, 19, dia de São José. Choveu muito, muito, muito na Paraíba. Graças a Deus, alguns reservatórios, alguns açudes sangraram, estão sangrando. O açude de Boqueirão, que fica ali na região de Campina Grande, que é responsável por abastecer várias cidades da Paraíba, recebeu um excelente aporte de água. Mas quando chove aqui em João Pessoa, Luciano Coxinha, sobretudo aqui na capital, inevitavelmente aparecem alguns transtornos. Ruas ficam alagadas, né? O trânsito fica daquele modelo caótico, né? Enfim, é bom que chova sempre para garantir o armazenamento de água. Mas não é, isso não é só um privilégio, entre aspas, de João Pessoa. O mundo todo é assim, o mundo. Pepa, eu ainda fico agradecendo a Deus, por exemplo, apesar das fortes chuvas que caem periodicamente em João Pessoa, a gente não vê acontecendo o que acontece, por exemplo, aqui em Recife, Petrônio. O que aconteceu recentemente em Maceió, o que aconteceu recentemente no litoral paulista e por aí vai. E é inevitável, choveu, ruas alagam, o trânsito fica mais complicado, as pessoas andam com mais atenção no trânsito e acaba complicando tudo. Foi isso que aconteceu nesta manhã em João Pessoa. Aquela barreira do Cabo do Castelo Branco, na BR-230, caiu uma parte da barreira. Eu ouvi explicações da Prefeitura de João Pessoa, aliás, da Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu ali foi muito mais uma galeria que acabou estourando, provocando o deslizamento de barreiras. Mas felizmente, Coxa, se você já estou vendo que Coxinha está ali, com o vídeo do comandante da Defesa Civil de João Pessoa, o Coronel Kelson, justamente dando um F5, atualizando, tranquilizando a população de João Pessoa em relação a registros graves na capital paraibana. 12 horas e 13 minutos, sem muita demora, Coxa, vamos ouvir logo o Coronel Kelson, ele que comanda a Defesa Civil aqui em João Pessoa, Luciano Coxinha. Choveu perto dos 30 milímetros em apenas uma hora. Para ser mais exato, 28,4 milímetros. E à medida que o solo vai ficando encharcado, aumenta a tendência de ocorrências, principalmente de alagamentos. O que é natural, mais especificamente nos trechos históricos, onde o subdimensionamento da rede de coleta pluvial dificulta o escoamento mais rápido das águas. No entanto, passados alguns minutos, a situação retoma a sua normalidade e de fato essas situações estão sendo registradas pela nossa central e acompanhadas pelas equipes técnicas que estão visitando e vistoriando os locais para fim de emissão de relatórios e encaminhamentos subsequentes. Não há registro de ocorrência grave. A tendência é de que chova de maneira localizada nas próximas horas e nós continuaremos trabalhando às ordens da população, momentaneamente pelo Zap 8831-6885. Nós que fazemos o Sistema de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa, agradecemos a compreensão e desde já contamos com a colaboração de todos vocês. A fala do Coronel Kelso, ele que é o coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, né? Não
foram registrados ocorrências graves, felizmente, aqui na capital paraibana. E, de fato, a previsão é de mais chuva, Pepa. E só corroborando o que disse o Coronel Kelso, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu há pouco 2 novos alertas de perigo para municípios aqui da Paraíba, com previsão de chuvas até às 10 horas de amanhã, quarta-feira. Na lista, 9 municípios da região litorânea e 100 municípios do Sertão e do Cariri da Paraíba. Na lista, no alerta do IMET, constam as cidades na Grande João Pessoa de Alhandra, Baiê, Caaporã, Cabedelo, a própria João Pessoa, Pedras de Fogo, Pitimbu e Santa Rita. E mais 100 municípios espalhados pelo Sertão e pelo Cariri da Paraíba. Ou seja, a gente deve ter, durante o dia de hoje até amanhã, por volta das 10 horas, mais chuvas aqui na Grande João Pessoa. 12 horas e 16 minutos. Você também acordou com medo do trovão, Pepa Torres? Boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde aos ouvintes, os popianos, as popianas que nos ouvem, que nos assistem. Boa tarde, meu amigo Luciano Coxinha, que mesmo com headphone conseguiu ouvir os trovões. Eu confesso que eu acordei após as 8 horas, não ouvi nada. Tava dormindo feito um bebê em berço esplêndido e sono profundo. Mas, assim, senti porque estava chovendo, porque o ar-condicionado, geralmente eu boto no 24, 16, depois 24, e estava frio além do normal. Disse, tá chovendo, tá chovendo. Aí, quando eu peguei o telefone, comecei a ouvir os grupos do WhatsApp, todos os meus grupos só falavam no trovão, no trovão, no trovão. Disse, que danado de trovão foi esse, homem? Que todo mundo tá falando, eu não ouvi. Mas é bom chuva, né, gente? Chuva é bênção, né? Chuva no dia 19 de março, dia de São José, que também é o Dia Internacional do Cuscuz, para muitos é sinônimo de fartura o ano todo. O próprio governador João Azevedo foi às suas redes sociais fazer esse breve comentário. E a chuva é bom em João Pessoa. Rapaz, ó, se não fosse o transtorno aqui da BR-230, aqui no Castelo Branco, né, onde sempre há esse deslize de barreira e o trânsito fica infernal, quem vem de Recife ou de Campina e vai para ali para o lado das praias, Cabedelo, é um inferno. Mas fora aquilo, João Pessoa segurou bacana. Claro, vai ter ali poças d'água, vai ter alguns alagamentos aqui e acolá. Agora, nada que assuste, não é? Se bem que foram só 30 milímetros, né, conforme falou aí o Coronel Kelson, mas em o quê? Em 1 hora de chuva. 1 hora de chuva. Foi muita coisa. Mas depois tá um sol danado aí já fora. O tempo de João Pessoa tá assim, meio maluco. Eu acho que tá começando a escurecer. A nublar de novo. Já tá começando. Pronto, quando eu tava vindo pra cá, tava abriu um solzinho. Era o quê? 11h30 eu saí de casa, abriu um solzinho. Mas esse é o tempo de João Pessoa, infelizmente, é essa loucura. Agora, eu estava vendo umas imagens de alguns rios da Paraíba, o Rio Taperoá, por exemplo, né? Cheio, amigo. Cheio. E a gente sabe que chuva no Cariri, no Curimataú, no Sertão, é fartura para toda a Paraíba, Fabão. E tem um detalhe, sabe, Luciano Coxinha, Pepa? Alagamentos vão ocorrer sempre quando se chove. Agora, em qualquer lugar do mundo. A população, também em qualquer lugar do mundo, precisa fazer sua parte, meu irmão. Sabe? Geralmente os alagamentos ocorrem por causa do entupimento das galerias pluviais. Porque tem gente que insiste... Ou quando o volume é muito grande. Mas com certeza, com o volume é muito grande. Agora, Petrônio, é inconcebível, por exemplo, o camarada tá dentro de um carro, tomar um refrigerante, comer um pacote de pipoca e jogar horrível, o saco do lado de fora. Pô. Horrível. Faz como eu faço quando eu tô sem aqueles que geralmente coletores, aqueles coletores que a gente ganha nos lava-jatos. Eu pego um saco de supermercado e vou enchendo, pô. Tem gente que qualquer coisa, sabe, pega e joga no meio da rua, aquilo
vai inevitavelmente parar numa galeria pluvial, por É exemplo. só para ilustrar o que você está dizendo, Fabão, é só imaginar a pia da sua casa, a pia que você lava louça. Deixa lá juntar o resto de comida. Que vai entupir, inevitavelmente. Então, gente, vamos ter um pouco mais de educação, sabe? Quem já faz, ótimo, continue fazendo. Quem não faz, vamos começar a se conscientizar. Vamos parar com esse negócio. Vou jogar na rua, isso é público. Via pública. Via pública não, é nosso, cara. Aí quando acontece o entupimento das galerias, o cara vai logo dizer, eita, essa prefeitura não faz nada, a prefeitura tem que fazer. Afinal de contas, a gente paga os impostos para a prefeitura fazer. Né? Mas também a gente, enquanto cidadão, a gente precisa fazer a nossa parte. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Gonçalves de Mangabeira, que está retransmitindo o nosso programa através da rede alternativa de rádio Mangabeira, Bancário, Zé Américo, e também para o mundo através da internet. Gonçalves, aquele abraço para você. Pepa, gostou do que viu ontem, da repercussão da diretoria ou do presidente do Botafogo, doutor Alexandre, em relação aos acontecimentos lamentáveis do último sábado? A sensatez, né, Fábio? A sensatez tem que falar mais alto em qualquer lugar, em qualquer esfera, esportivo, político, comunitário. Bom senso. Quando se tem bom senso, meu irmão, tudo funciona. Ou tudo transcorre sem anormalidades. Agora, quando falta bom senso de ambas as partes, não é? Dá no que dá. Dá no que dá. Entendeu? Eu sempre prego e prezo pelo bom senso. Sabe? Quando falta de um, tem que sobrar no outro. Agora, quando as Mas você as não está partes... defendendo o Breno Moraes, não, né? Tô dizendo isso? Tô dizendo isso não, meu irmão. E se fosse passivo de defesa, defenderia. Breno errou. Agora, não se pode ser intransigente. E o bom senso tem que ter de ambas as partes. Você acha que o que disse Alexandre... O que é o sobrenome dele? Ele acha de Moraes. Alexandre, presidente do Botafogo. Veja aí no Google aí, homem, que eu tô falando. O presidente do Botafogo disse que orientou a Breno Moraes evitar de ir aos Jogos do Belo no Almedão. Você acha que Breno vai deixar de ir pro Almedão? Não, agora Breno tem que se conter, né? Porque Breno sempre foi muito explosivo. Até pegar um outro mais explosivo que ele do outro lado. O problema que eu digo, né? Do famoso bom senso. O problema do cara que se acha tampa de cruz é pegar um outro tampa de cruz do lado dele. Aí, meu amigo, descamba. Eu soube que o Aldeon tava dizendo, ei, Breno Moraes, vem pra cá, vem botar a queixa aqui em Souza. Alexandre Cavalcante. Não, eu já vi Breno batendo boca com diretores do 13, por exemplo. Mas com o Aldeon, não. Por quê? Aldeon disse, mandou um recado, eu quero que esse rapaz venha tirar onda aqui em Souza, no Marizão. O Breno é arrochado. O Breno é arrochado. O Breno é arrochado. Vai não. Eu já vi Breno batendo boca com dirigentes do 13, um amigão lotado. Um monte de segurança do lado, até eu, Pepe. Então, pô, tu acha que ele vai pra Souza sozinho? E tu acha que quando chega lá o Deus não vai estar cheio de segurança também, não? E daí pronto, aí vai ter uma chacina? Homem, vamos parar com esse negócio. Ter uma chacina? Vamos parar com esse vamos baixar a bola. É o que eu tô dizendo, bom senso. Mundo, baixar a bola. Tá falando que é de bom senso. Baixar então, a bola. Agora, eu acho que o Breno não vai deixar de ir. Eu acho que ele não vai deixar de ir pro estádio. Claro que não. Alexandre disse que deu uma orientação, tal, pra Breno não ir mais pro estádio. Agora disse que vetou a partir de agora presença de funcionários e diretores do Botafogo na área restrita às cabines de imprensa do Almedão. Isso também cabe muito, Fábio, a nossa Secretaria de Esporte, nosso Zezinho do Botafogo, que tem que resolver o problema, sabe, da comercialização de produtos dentro do estádio. Sabe? Coxinha ficar... Coxinha, para um futebol ferrado como o nosso, para um futebol fudido, me perdoem a palavra. Vamos botar o Zezinho no ar. Bora, deixa eu ligar para Zezinho aqui. E saber por que não se pode vender cerveja no Almedão. Vende até em Cochichola. Com todo respeito a Cochichola. Menos em João Pessoa. Enquanto você não liga para Zezinho, entra no ar, diga aí, porque todo dia ele toca nessa tecla. Responda logo aí. Pelo amor de Deus. Coxinha, mas eu vou defender. Enquanto falar de futebol aqui, eu vou fazer isso. Eu vou comungar dessa tese do Pepe. Em todos os lugares do mundo se é permitido vender cerveja no estádio de futebol. Só em João Pessoa, no Almedão. Pronto, eu tô concordando que o secretário ele entra para justamente responder. Ô Petrônio, que história é essa? O que é que Valber Vigolino tá divulgando sobre o Rio Grande do Norte? Vamos botar. Ele falou que estão vindo para cá. Tô sabendo de alguma coisa, Fábio Augusto? Boa tarde. Boa tarde. Chega logo aqui, saudade no quartel, que é...
Boa tarde, eu tô só acompanhando aqui esse discurso de vocês aqui. Boa tarde a você, Fábio Petrônio, ao Coxinha, a todos que acompanham aqui a UFC. Você é a favor que venda cerveja no Almedão? Sim, claro. Como sou a favor também de proibir a entrada de seu Breno Moraes no Almedão. Porque o que aquele cara, aquele cidadão fez, Petrônio, o que esse cidadão fez, Petrônio, eu queria ver se ele entrasse aqui, adentrasse esse estúdio aqui. Mas eu queria saber proibir por quê? Agredir, Petrônio. Por quê, Petrônio? Você tá dando um de doido ou você tem medo de Breno? Proibir por quê? Você tá dando um de doido ou tem medo de Breno? Só pro teu governo, Fábio Augusto, eu já tirei Breno, quando eu trabalhava na Tabajara, fazia o programa Microfone Aberto à Noite com o Lima Souto. Certo. Breno distratou o Ivan Bezerra e eu mandei Ivan Machado tirado. Mandei mesmo. Aí isso é bonito, isso. Não, isso é bonito, então, ele tá certo. Você pede bom senso. Primeiro eu tô calando você porque eu tô dizendo que eu não tenho medo de Breno. Não, agora, porque você vem com discussão, tem que ter bom senso. Bom senso tem que... O cara agredir os nossos colegas. Ele tá errado. Então diga que ele tá errado. Você não disse em momento nenhum que ele tava errado aqui. Eu vim acompanhando o programa. Você não disse. Você não disse. Ouviu o programa? Não, eu tô falando de hoje. Ontem, infelizmente, eu tava numa pauta. Não deu pra acompanhar. Tava certo aqui? Ontem você. Mas eu tô ouvindo. Fala, Fábio, de hoje aí. Eu não disse que ele tava errado. O que esse cidadão fez? Esse cara tem que ser proibido de entrar no Almedão. Se ele ajuda o Botafogo, ajude de casa, de fora, administrativamente. Por que mas proibido? Você acha correto o que esse cara fez? Errou, meu irmão. Então pronto. Se ele fez isso uma vez, se já entrou dentro do estúdio. Tomou o microfone da mão de jornalista. Só por causa disso tá certo. O microfone entra no estádio. Sim, lá no Rio de Janeiro a realidade é outra. Aqui é outra. Proibido Eurico Miranda de entrar em estádio. A realidade do Rio de Janeiro é uma, aqui é outra, Petrônio. Eu nunca vi informação de que Eurico Miranda estava querendo agredir, batendo boca, chamando palavrões lá. Tomava microfone de jornalista. Eurico Miranda proibia jornalista de entrar no São Januário. Aí tem que fazer escola aqui na Paraíba. Tem que fazer, não, você está querendo combate, então pronto. Proibir esse cidadão de entrar no Almedão. Proibir esse cidadão de entrar. Ele prejudica o Botafogo. Está prejudicando a imagem do Botafogo. Como? Se não fosse, olha a situação. Fábio, se não fosse. Eu não estou falando financeiramente, não. Eu não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando a imagem do Botafogo. O que esse cara fez? Todos os veículos de comunicação falando mal do Botafogo, cobrando postura do Botafogo. Coitado do presidente, Alexandre Cavalcante. Meio que perdido, sem saber. E agora, o que é que eu faço? O cara que realmente sustenta o Botafogo e a imprensa toda, não só a imprensa, dar uma opinião. Os torcedores todos do Botafogo contra isso. Acaba com esse negócio, se não fosse o Breno, aparece outro. Antes de Breno, tiveram outros. Mas é o momento é ele. No momento é ele. Aí o que foi com o Breno? Me diga só um negócio. Com a grande de Breno, o que foi que o Botafogo conseguiu até hoje? Tá se mantendo na Série C, já bateu na trave. Há 10 anos se mantendo na Série C. E aí vai fazer o quê? Há 10 anos se mantendo na Série C. Já estava na hora desse povo se afastar, não. Por exemplo, e Nelson Lira, que fez muito pelo Botafogo voltar. Concordo, mas Nelson não se propõe. Mas não se propõe por causa dos caras que querem mandar. Não, pelo contrário, Nelson também ajuda. Breno disse, eu sou o dono do Botafogo. Poderia ajudar mais se Breno não foi. Ele tirou onda. Tirou onda? Tirou onda. Tu sabe, Petrônio, todo mundo sabe aqui qual é a força que Breno tem dentro hoje do Botafogo. Eu já perguntei a Petrônio, você acredita que ele vai seguir a orientação de Alexandre Cavalcante e não vai para o jogo do Botafogo no Almedão? 2, 3 jogos sem ir lá e pronto. Aí depois aí volta normal. Avista ele lá na arquibancada, outra ali próximo ao banco de reserva, de repente tá lá dentro do gramado novamente com os jogadores lá. Muito bem, são 12h29, Petrônio. Eu não consegui falar aqui com o secretário Zezinho do Botafogo, mas mantive contato aqui com o nosso colega Stefano Vanderlei, que ele disse que o governo não tem nada a ver com isso, não. Eu não estou entendendo, porque se tem uma lei estadual, o estádio Almedão é do governo do estado, eu não estou entendendo. Cadê o Zezinho? Não atende não, é? Atende não. Atende não. Vamos atrás desse negócio, vamos trazer o Zezinho aqui. Deixa eu mudar a pauta para a gente ir para o intervalo comercial. Alguns ouvintes me perguntaram se eu tinha visto o que postou o deputado Valber Virgulino. Eu estou aqui no Instagram de Valber Virgulino, que causou todo aquele tumulto, segundo o repórter, né, Fábio Augusto? Que conversou comigo e com você, disse que a intenção dele não foi tocar o terror, que Valber Virgulino acabou tocando o terror, e parece que Valber Virgulino usa as redes sociais novamente para tocar o terror aqui na Paraíba em relação ao que tem ocorrido no Rio Grande do Norte.
A gente precisa pro intervalo comercial. Fábio, bem rapidinho, você me fez uma pergunta rapidamente, o que ele comentou, não foi? Acerca lá do Rio Grande do Norte. Eu quero falar sobre isso após o intervalo. Após o intervalo. Vamos falar após o intervalo? Vamos pro intervalo comercial? São 12 horas e 30 minutos pra gente debater aqui. Eu acho que, sabe, Valber Virgulino, cara. Irresponsabilidade gigante. Irresponsabilidade. 12h30, rapaz, quando chega essa hora, o cara pensa logo o quê? Comer. Comer, eu vou pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça. Antes, fala com a Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. No Instagram é fácil demais. @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Coxinha, pra espantar a fome e a tristeza. Pede na Comedoria do Cabeça. Esse almoço, vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h31. Ô, Fábio Bernardo, tem uma pergunta pra você aqui. Liga. Hoje tem almoço lá na Comedoria do Cabeça? É o único dia que a Comedoria do Cabeça fecha. Então, ficar sabendo o mexão é pra turma já começar a se preparar já pra amanhã. Porque na terça-feira é o dia de Hoje folga. não aprendeu ainda, Coxinha? Quase 2 anos de Comedoria do Cabeça. Eu aprendi, agora... Ele ficou... Eu vou pedir o quê? Não, mas o contrato é todos os dias aqui. Eu tô dizendo, eu vou pedir o quê aí? Que hoje no... Hoje vai ter aquela espaguete com camarão, só amanhã, né? Só amanhã a gente come. 12h31, vamos pro intervalo comercial. Na volta você vai saber aqui o que postou o deputado estadual Valber Virgulino. Daqui a pouco, na volta do intervalo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Uniesp apresenta Vai Ter Forró com Valdones. Amor do Paraíba. Cavalo de Pau. E os dois cabas desmantelados, Cirano e Cirino. Dia 1º de abril vai ter forró no Clube Cabo Branco. Vendas ingressonacional.com.br ou na Secretaria do Clube Cabo Branco. Informações 3031-5948. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle
drogas é na Clean. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h36. Meu amigo Pepa Torres, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, ganhe de cara 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h37. Ó, você que estava acompanhando o início da nossa discussão em relação vende cerveja no Almedão, não pode vender, como é que vende? A gente recebeu a ligação da assessoria do secretário Zezinho Botafogo explicando o seguinte: existe de fato uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, lei de autoria do então deputado Edmilson Soares, autorizando a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol na Paraíba. Na interpretação da SEGEL, da Secretaria de Esportes, há um equívoco na lei, porque a lei determina que o governo do estado, através da secretaria, seja responsável por fiscalizar a venda de bebida em todos os estádios de futebol do estado, incluindo os estádios privados. Os municipais também. E os municipais. E o governo do estado, a SEGEL, entende que a responsabilidade dela é sobre Almedão, em João Pessoa, Amigão, em Campina Grande e Pepetão, em Cajazeiras, que são os únicos 3 estádios do futebol pertencentes ao estado. Segundo a assessoria do secretário Zezinho Botafogo, ele vem tentando, junto ao agora deputado Tanilson Soares, filho do Edmilson Soares, o autor do projeto de lei, que faça essa modificação, apresente essa readequação lá na Assembleia, para que aí sim a SEGEL passe a autorizar e passe a fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas, sobretudo cerveja, nos estádios do futebol aqui na Paraíba. E aí, como a gente sugeriu ontem, Pepa, vamos encampar essa luta, inclusive trazendo o deputado Tanilson Soares, porque eu tenho certeza, para quem frequenta o estádio de futebol, gente, quem frequenta o estádio de futebol, essa é uma atitude muito bem vista pela maioria esmagadora, Fábio, porque o cara vai pro campo de futebol, o cara toma uma cerveja ali fora, entra no estádio, são 2 horas lá dentro, o cara não dá tempo de ninguém se embriagar, Petrônio, porque se fosse assim não podia vender bebida em show,
Né? E outra coisa, infelizmente, não só aqui, em qualquer lugar, e quem utiliza-se droga, tem alguma fiscalização para ir para o estádio de futebol, para fazer bagunça, para fazer arruaça, para arrumar a briga? Sabe? É uma atitude bem vista, no meu entendimento. Tem as frentes parlamentares, né, de vários segmentos. Sim. Vamos criar aqui a frente dos jornalistas para essa labuta, essa causa. Para quem frequenta estádio de futebol sabe que é muito chato, cara. Você tá ali assistindo um espetáculo de futebol. Fábio, e muita gente desce 3, 4 lances de escadarias para comprar bebida lá embaixo, comprar cerveja lá embaixo. E aí não é só cerveja não, gente. É refrigerante também. Tudo bem, tem alguns que passam vendendo nas arquibancadas. Mas, bicho, o Almeidão é tão grande. Para quem conhece o setor sombra do Almeidão, são 2, 3 andares. Todos têm lances de lanchonetes, de bares, gente. É uma subutilização impressionante. Tem gente que tá deixando de ganhar dinheiro. Pois é, o Estado tá deixando de arrecadar, meu irmão. Eu conversava com uma pessoa ligada à direção do Almeidão, dizendo que tem já cervejarias querendo, sabe, entrar no Almeidão para vender. Fazer até reforma dos bares, é isso? Claro. E vende, cara. Quantas vezes a gente consumiu cachorro quente ali dentro do pastel? Espetinho, pastel, cerveja, Coca-Cola, Guaraná, todo tipo de lanche lá é comercializado. O F5 vai encampar essa discussão. Frente jornalista. Vamos primeiro convocar o deputado Tanilson Soares para uma entrevista, até para Tanilson se inteirar. Talvez Tanilson ainda não esteja por dentro dessa situação. Foi um projeto bacana, bem intencionado do pai, Edmilson Soares, que no entendimento da CEGEL é preciso fazer essa readequação. 12h42. Ô, Coxinha. Hoje é aniversário. Eu, exatamente, ia pedir uma bandinha para você. Prepare a bandinha. Prepare a bandinha toda especial. Os gaúchos. Hoje, o 21 de março é diferente. Diferente? É diferente. É o aniversário de uma pessoa diferente. Diferente. Um brasileiro querido, amado. Pelo menos pela metade da população. O aniversário dele? Toca aí a bandeira pro capitão Jair Messias Bolsonaro, Brasinha. Ô, Coxinha. Parabéns, parabéns. Parabéns, capitão da Terra de É sempre todo dia. Volta quando, hein, filho? Ele disse que ele sugeriu assim, deixar o passado pra trás. O que passou, passou. Bola pra frente. Agora tá com medo de deixar a mulher viajar pelo Brasil, né? Não, a mulher anunciou um movimento agora em Brasília. Eu não acredito uma coisa dessa, não. Tá aqui na imprensa dizendo que ele tá dizendo: ei, Valdemar, para com essa história de querer lançar minha mulher aí, que eu não quero ela viajando só pelo Brasil, não. Deixa eu voltar. Não está tão ruim que não possa piorar. A situação não tá muito boa pro senhor, não, viu, capitão? A situação dele tá muito parecida com a de Trump, né? Trump tá na marca da cal lá também nos Estados Unidos. O galego tá com medo de ser preso. Pois é. Porque o galego é acusado de ter pago uma prostituta com dinheiro de campanha, $130 mil, para ela ficar calada. Dizendo que ele não usou com ela no período eleitoral. Com dinheiro de campanha. Pepa, vamos falar de um assunto bem sério. Alguns ouvintes nos fustigaram sobre uma postagem feita pelo deputado estadual Valber Virgulino há 4 horas atrás. E na semana passada o deputado Valber Virgulino usou as suas redes sociais para postar algo que um repórter policial de João Pessoa teria postado e deu a maior confusão do mundo. Aliás, não aconteceu absolutamente nada, né, Fábio? É o que? Sobre a lei, é? Daqui a pouco você me fala. Não aconteceu nada daquilo que estavam dizendo que aconteceria em João Pessoa, na Paraíba. Prefeituras chegaram a suspender aulas. Pois bem, eu tô aqui no Instagram do deputado Valber Virgulino. Ele colocou uma imagem, Pepa, Fábio, Coxa, ouvintes do F5, com a seguinte mensagem: Aviso Nacional da Paraíba. Todos os responsáveis pelo prejuízo causado por causa da morte do nosso irmão Wellington Pereira, um dos donos da facção do Rio Grande do Norte, estamos passando para avisar que estamos liberados para causar e fuzilar tudo e todos presentes nos colégios Marista, Pio XI e New Way. Tudo em João Pessoa, Paraíba, dos dias 20 a 30. E
fez essa postagem, colocou um print, supostamente, eu acredito aqui, de um celular, e colocou a seguinte, eu não vou ler todo porque é grande, mas eu vou dizer mais ou menos o que ele colocou, ele escreveu. Atenção, outra vez vou fazer o que o governo da Paraíba, Secretaria de Segurança e Polícia Militar deveriam fazer, qual seja, antecipar o caos e a polêmica no sentido de tranquilizar o povo da Paraíba, sobretudo João Pessoa, acerca de prints circulando em grupo de WhatsApp e Instagram sobre possíveis ataques à escola de João Pessoa. Infelizmente, por conta da onda de violência que atinge o Rio Grande do Norte, pessoas, ou por brincadeira, por irresponsabilidade ou por maldade, espalham informações, ora inverídicas, ora exageradas, acerca da violência do Rio Grande do Norte ter seus reflexos na Paraíba. Senhores e senhoras, o problema do Rio Grande do Norte é localizado interno. É quase impossível a Paraíba sofrer retaliações dos marginais. No momento, não há motivos concretos para preocupação. Irei informar o fato à Secretaria de Segurança para redobrar os cuidados, notadamente nas escolas citadas, bem como que se pronuncie oficialmente, já que é dever do Estado defender, tranquilizar e informar toda a sociedade. E aí? Meu amigo Valber Virgulino, que eu gosto de verdade. Gosto de Valber, gente boa, sabe? Conheço o Valber antes de ser deputado, conheci Valber secretário de Ricardo Coutinho, continuei amigo de Valber, foi pro Rio Grande do Norte, foi secretário lá, tomei já umas caebinhas com Valber, já assisti jogo do Flamengo com Valber. Agora, meu irmão, isso é de uma tremenda irresponsabilidade, sabe, gigantesca, grotesca. Eu não vou dizer maldosa, porque eu não acho que Valber é um cara do mal. Valber, se você quisesse de fato, deputado, prestar um bom serviço, teria ido até o secretário de Segurança Pública, o Jean Nunes, que eu tenho certeza que ele iria receber você, pegava esse delinquente que está fazendo esse tipo de, sabe, de fake news contra os moradores de João Pessoa, contra pais de alunos dessas escolas. Tu já pensou? Minha filha já estudou no Pio 11, até o ano passado. Maria Vitória estudava no Pio 11. Mesmo sendo fake news, imagina a minha cabeça agora. Imagina a cabeça da minha filha, a cabeça da mãe da minha filha. Nós temos amigos que os filhos estudam. Sim, Fábio, eu estou dizendo um exemplo que, pronto, dentro da minha casa. Estudava, né? Não estuda mais. Mas se estudasse. E aí, por exemplo, eu tenho vários amigos e amigas que têm filhos e filhas que estudam em algumas dessas escolas. Deputado, isso é uma coisa muito grave que o senhor fez, deputado. É uma coisa muito... O que me chama a atenção, eu querendo explodir, mas eu tô me contendo aqui porque isso é de uma tremenda sacanagem com a população de João Pessoa, bicho, que não tem precedentes. O que chama a atenção, Pepe, é que ele diz o seguinte na postagem, Fábio Augusto: irei informar o fato à secretaria. O cara é delegado. Vai informar ainda, né? Que ele é delegado. Não, mas ele não está como delegado. Ele não está. Não, eu tô falando, ele é delegado, ele é policial. Ele primeiro espalha para depois informar. Exatamente. Aí só para você entender o que eu quero dizer. Onde eu acho a contradição e o perigo de uma postagem como essa. Irei informar o fato à Secretaria de Segurança para redobrar os cuidados, notadamente nas escolas citadas, bem como que se pronuncie oficialmente, já que é dever do Estado defender, tranquilizar e informar toda a sociedade. Aí ele arremata com isso: adianto que meus filhos já estão na escola e lá vão permanecer. Em princípio é mentira tais possibilidades de atentados, pois não existem elementos que levem a comprová-los. Fábio, na minha opinião, você relatou bem direitinho essa parte aí. Na minha opinião, o deputado está querendo fazer uma tempestade aqui em João Pessoa. Principalmente em João Pessoa, que essas escolas citadas são em João Pessoa. Se ele vem com um intuito nas redes sociais de dizer, não, eu estou só informando, além de informar, eu estou dizendo que isso é impossível ter aqui. Mas em contrapartida, vem com essa aí, é bom que o Estado reforce a segurança, ou seja... Eu não tô entendendo. Eu fico perdido no que ele quer informar. Ele tá mordendo e assoprando. Ele tá mordendo e assoprando ao mesmo tempo?
Não dá para ser assim. Não é desnecessário, deputado. O que eu percebo... Valber quis aparecer. A verdade é que ele está querendo entrar em atrito. Quis aparecer, ele está querendo entrar em atrito. Não, ele quis aparecer. Está querendo chamar o foco das atenções para ele. E isso está acontecendo. Uma pessoa responsável... Já tem reação aqui, Uma viu? pessoa responsável, uma pessoa decente, faria o que Fábio disse. Iria ao secretário, e como eu disse também, secretário, recebi isso aqui. Vamos ver quem é esse engraçado que está disseminando essa fake news, ou se é verdade, ou se tem fundo de verdade, vamos agir. Aí depois o cara faz um tumulto, ele fala, eu vou até o secretário comunicar, como se o secretário já não soubesse, não é verdade? Ó, tem reação aqui, viu? O secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, o delegado Jean Nunes, informou agora há pouco que vai notificar a Assembleia Legislativa da Paraíba pelas publicações do deputado estadual Valber Virgulino em relação a notícias falsas de ataques criminosos a escolas paraibanas. Tem a reação já da Secretaria de Segurança. Na semana passada aconteceu toda aquela confusão a partir de uma postagem feita por um repórter policial que disse a mim, que disse a Fábio Augusto, depois dos comentários que fizemos aqui, que foi mal interpretado pelo deputado Valber Virgulino, o que ocasionou prefeituras a suspenderem aulas aqui na Paraíba, porque aquela coisa, Fábio Augusto, Petrônio Torres, ouvintes, o cara pega só a parte de cima da publicação do deputado Valber Virgulino e começa a espalhar isso, e quem está do outro lado já diz, cara, é um deputado que está falando isso, um deputado que foi secretário da área penitenciária na Paraíba, no Rio Grande do Norte, e o cara que é delegado. Quem bexiga vai levar mais filho para um canto desse, Petrônio Torres? Vai nada. Sabe? Agora 10 dias em casa. 10 dias em casa. Colégios tradicionais de João Pessoa. Tá aqui os ouvintes mandando mensagem. Fabão, Valber Virgulino quer likes? Quer aparecer para os seguidores conservadores? Ou quer tocar o terror na cidade de João Pessoa? Espaço aberto para o deputado estadual Valber Virgulino. Já tive problemas com o Valber Virgulino do ponto de vista de discordar de posicionamentos dele, mas também é um cara que eu gosto bastante. Já demos espaço e sempre damos espaço a Valber Virgulino aqui. Já deu várias entrevistas aqui ao F5, mas eu não posso deixar de concordar com o Petrônio Torres. Acho que, no mínimo, é uma atitude irresponsável do deputado Valber Virgulino, que, repito, é delegado de polícia, que diante de... Se tem essas informações, o caminho mais correto seria acionar a Secretaria de Segurança, o delegado Jean Nunes, para poder tranquilizar e não tocar o terror, causar medo nas pessoas. Eu tô com o Petrônio, meu amigo, se meu filho, uma filha minha, sabe, qualquer parente meu estudasse em uma dessas escolas, ou não vai para casa, não vai para aula de jeito nenhum, né? Não vai para aula de jeito nenhum. Sei não, acho que pisou na bola o deputado Valber Virgulino. De novo, né? De novo. Tanto é que agora a secretaria vai só. Existe lá na lei aprovada na Assembleia, criminalizando fake news. Cara. Passível de cassação de mandato. Pois é, muito ruim, muito ruim. São 12h53, vamos dar uma rodada de ouvintes, bora? Coxinha, tá tudo, Bluetooth tudo em ordem aqui? Tudo Lady Laura mesmo. Deixa eu abraçar só o meu amigo Everaldo Júnior, da Clares Cosméticos. Everaldo Júnior, meu irmão, aquele abraço pra você. Tiago Marinho, lá de Tambalzinho. Minha amiga Manaísa, cheiro pra tu, obrigado pelo carinho da audiência. Edivando Padre de Alpina, abraço pra você. Milton Cordeiro, o homem da Difusora Magia, aquele abraço. Rodada de ouvintes aqui no F5. São 12h54, tô tentando abrir aqui, viu, Coxinha? Agora sim. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Fernando Coxinha, Guilherme Carneiro, o Fábio. Eu venho aqui alertar a prefeitura que a ladeira do Valentina, Mangabeira, a principal, assim quando desce, tá desmoronando, viu? As barreiras, as árvores estão caindo no meio da pista. Alerta aí para a prefeitura mandar a equipe organizar isso aí. Senão vai ser pior. Valeu, meu amigo Arthur de Nova Mangabeira. Fábio Augusto Petrônio Torres. Alcio Xavier está na Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa?
Alguém pode mandar aí um eu vou perguntar ela. Tem notícia? Não tenho. Vou falar com a Alce, mas certamente ela sabe quem está à frente e vou pedir eu acho que ela voltou pro Rádio Escuta. Eu também acho que ela voltou. Eu ouvi que ela voltaria. Pela postagem que eu vi no stories dela, sim. Eu acho que ela voltou. Eu não dei nem boa tarde, meu povo, mas é isso. É porque é preocupante essa informação do Arthur Nova Mangabeira. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Coxinha, Petrônio Torres, Juliana Carneiro. Fábio, eu não sei se você já está sabendo, eu vim ver hoje, olhando aqui umas postagens no Instagram, que o prefeito Emerson Panta, parece que ele proibiu aí dos vereadores falar mal da empresa ANE. Fiquei sem entender. Quer dizer que uma empresa faz seu serviço muito mal e ninguém pode falar, né? Comenta sobre isso aí, Fábio, um pouco. Ô, meu amigo Jefferson, eu confesso que eu não tenho essa informação. Tem, Coxinha, você que é lá de Santa Rita, tem essa informação? Que o prefeito teria proibido os vereadores de sua base de falar mal da ANE lá em Santa Rita? Você tem essa informação, Coxinha? Não, o seguinte, o que aconteceu, houve uma sessão especial lá na Câmara Municipal de Santa Rita, onde os vereadores de oposição falaram lá, eles estão protestando que o atual presidente não deu voz para eles lá. Pronto, a única confusão que está tendo lá na Câmara, existe os vereadores de situação e oposição. Então aí estão, igual esse ouvinte falou, estão colocando culpa no prefeito. Acho que não tem nada a ver, o prefeito com a Câmara, né? São dois poderes totalmente distintos, cada um... Claro, mas só que geralmente, Coxinha, as câmaras rezam na cartilha dos prefeitos. Mas também então, ele está imputando isso porque o atual presidente da Câmara, Jacques Salvino, é primo do atual prefeito, de Emerson Panta. E é um dos cotados para disputar a prefeitura com apoio de Panta, né? Mas, Coxa, e o que motivou a sessão especial lá? O que foi que aconteceu? Não vem prestando bom serviço. Isso. Segundo a população de Santa Rita, disse que não está prestando bom serviço, então foram lá e procuraram os vereadores, pediram a sessão especial e lá não tiveram voz. Os vereadores de oposição, né? Os caras pediram sessão e eles não puderam falar. Primeiramente, não houve a sessão remotamente. Ficou sem internet a casa, né? Casa Legislativa. Não conseguiram transmitir. Mistérios da meia-noite. Eu já entrei em contato aqui com a assessoria da Prefeitura, com o assessor Bruno, e abriu espaço para que a Prefeitura se pronuncie, se assim desejar, até o final do programa, viu? Muito bom. Prefeitura de Santa Rita, só para informar aqui, a Alce está de volta, viu? Tá? Tá de volta. Ela disse que oficialmente ainda não, mas está aguardando só a nomeação. Mas está de volta. Porque eu quero as interações de Alce perfeitas, a gente recebia em tempo real, pra gente poder... Só para arrematar a questão da ANE, a ANE é uma empresa privada, não é isso? Sim. Que comprou, vamos dizer assim, a Cagepa lá, a concessão de água do município de Santa Rita. É uma empresa privada. Eu não sei porque a blindagem é uma empresa privada por parte da prefeitura. Vamos esperar. Esperemos, pois. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, vocês da Pop. Quero ver Breno com esse queixo todinho lá em Souza com Aldeone. Aí eu digo que ele é macho. Se ele botar esse queixo dele aí que ele tem, que anda com modo de segurança, que ele não anda sozinho. Ele não é homem pra ir sozinho na mão, não? Quero ver esse queixo aí com Aldeone lá em Souza, pra ele levar cacete. Boa tarde. Ele é um câncer do Botafogo. Tem que tirar esse homem de lá. Sou doido pra ganhar na Mega Sena, perguntar o que tem lá dentro do Botafogo, pagar ele pra ele sair de lá. Boa tarde, vocês da Pop. Boa tarde, meu amigo Carlos Alberto, nosso ouvinte. Obrigado pela audiência, meu irmão. Realmente, Breno é meio isso, né, Pepa? Oi? Ou os cabas amam, ou exatamente, odeiam, né? Ou ama ou odeia. Odeio, né? Aí parece que quando ele faz esse tipo de coisa, termina contribuindo para os que odeiam. Né? E um cara que está banido do futebol, né? Tem que deixar bem claro, né? Não, mas ele ganhou um direito. Ganhou o direito de voltar. Ele conseguiu... Ele é conselheiro benemérito do Botafogo. Ele conseguiu. Ele pode estar no estádio Almedão. Ele não pode estar fazendo o que ele fez. Né? Não, ninguém pode fazer o que ele fez, né? Não só ele. O Cabanha disse, mas o cara só vai porque anda com segurança. E anda mesmo, a gente sabe que sim. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, e todos que fazem F5. Ô, Fábio, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que Bolsonaro ficaria feliz se voltasse para a mão dele
aquele conjunto de colar de diamante e aquele segundo kit que tem relógio, caneta e outros acessórios, que passou mais de ano retido num cofre lá não sei de onde. Tu acha que ele ficaria contente nessa data tão importante como o Petrônio está dizendo? Será que ele ficaria feliz se a justiça devolvesse a ele o colar de diamante, rapaz, o bichinho, para ele ficar olhando de noite no pescoço da primeira-dama? Pergunta aí, por favor, ao povo. Eu mesmo ficaria contente se eu ganhasse aquele conjunto de colar. Meu amigo, 16 milhões e meio. Quem ficava? Valeu, Kiko. E aí, Pepe e Fábio Augusto? Quer falar alguma coisa? Não, vai. Isso é brincadeira, Kiko. Vamos, tem coisa mais importante no programa agora. Tô fazendo uma pergunta. E eu tô respondendo. Coisa mais importante. Quer falar, Fábio Augusto? Não. Ele vai ter que devolver o relógio de 400 mil, né? Já perguntou o Vai Tribunal... devolver tudo. Já perguntou o Tribunal de Contas da União onde é que faz... Os advogados dele já disseram que ele irá devolver, né? Aliás, Agora, o engraçado é que no primeiro momento ele disse: eu não pedi nada, eu não recebi nada. Aí agora vai devolver. Sim, porque ele mentiu. Ele não pediu nada. Sim, mas o negócio chegou dele. Ele agora vai devolver. Depois dessa confusão toda, vai devolver. 400 mil somente? Sim. Dá pra comprar o quê? Tem relógio de 5 milhões, Fábio. O quê? Você vai falar que é pouco? Não, sim, porque o presidente Lula... O mundo caiu por causa daquele triplex lá. Porque se fosse pelo menos... Não vamos ser hipócritas, não. Pra esse povo isso é troco. Ele disse que nem sabia. Pra esse povo isso é troco. Mas você tá lembrado que esse Lula também não sabia de um monte de coisa. Sim, amigo, mas peraí, calma. Rapaz, Fábio, Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi eleito dizendo que era fazer tudo ao contrário. É troco. Beleza, olha essa galera, é o seguinte, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vamos embora, vamos tocar o barco? Bora. O Fábio Augusto quer falar. Não, é mais ou menos como o Petrônio. 16 milhões e 500 é troco, né, Pepe? Você falou de 400 mil. Não, 400 foi o que ele ficou e tá devolvendo. Ele tentou 8 vezes, mandou o cabo lá, faltando um dia pra terminar o governo, mandou o cabo ir buscar lá, as câmeras mostraram, o Brasil, o mundo viram, só que o cabo lá da alfândega disse: não, meu filho, aqui não tem carteirada não. E o cabo ainda disse: não, porque ele não pode deixar pro outro, não. Sim, se o presente era dele, ele tava entendendo que o presente era dele. Para de brincadeira. Entendimento, Para de brincadeira. Entendimento, para de brincadeira. Tá de brinquedo, entendimento. Não é santo, não, rapaz. Nem Lula e Bolsonaro são santos, meu irmão. E esses valores aí são troco pra eles. Deixa de bobagem. O presidente da República recebe tantos mimos, tantos presentes. E acho engraçado milhões o presidente e milhões. da República tenta praticar o crime de peculato e vocês relativizam. Quando é um cara que rouba uma galinha, fica todo mundo metendo pau. Você tá dizendo que é fichinha? Não, o valor ou não é? Deixa de brincadeira. 16 milhões é fichinha? Não, depois os presidentes da República. 16 milhões é tanto de joias, né? Não é só o relógio, não. Mas Lula fazia uma palestra por 500 conto quando deixou a presidência. Eu tô saber o seguinte, o peculato, 16 milhões é fichinha. Tá errado. Não tô abonando o crime, não. Eu tô dizendo que esses valores são fichinha pra Lula. Fichinha pra Michel. Fichinha porque você não tá falando da refinaria que foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões, quando ela custava 3 bilhões, amigo velho. E Passadina, pai, velho. Não vamos entrar. A gente vai ficar brigando até o final do programa. Eu não tô defendendo aqui Bolsonaro nem Lula. Eu tô dizendo que são farinhas do mesmo saco. Todos os dois. Não, porque você tá só criminalizando um. Eu tô criminalizando. Você tá só criminalizando um. O aniversário hoje é de quem? Kiko fez uma pergunta, eu só fui perguntar. O Petrônio respondeu logo em seguida. Aí não, tá dizendo que é fichinha? E não é, não. O homem que disse que não sabia? E não é. E quantas vezes o disse que não sabia? Não pedi. Aí agora, quantas vezes? Ei, quando é que eu devolvo? Sim, vai devolver. Vou repetir. Mais um ouvinte. Vai devolver e acabar esse farinha no mesmo saco, Lula e Bolsonaro. Mais um ouvinte, coxa. Rádio Pó, boa tarde. Não me admira não esse pensamento de Petrônio, não. Ontem eu fui escutar um programa esportivo também às 5 da tarde. Falou de tudo, falou da briga. Eles reservaram o primeiro bloco só para falar da briga. Mas não tocaram no nome do santo, né? Que Petrônio defende também aí. Então, vai continuar tudo do mesmo jeito. Vocês que são jornalistas que se entendam. E que tem a classe está desunida, viu? Porque, pelo menos em relação a isso, porque nessa rádio, amigo, o cabo não tocou no nome, ainda por cima, passou por cima do assunto. Agora vamos que interessa, o cabo disse que foi o Belo.
Então, amigo, esse é o Botafogo de verdade. É por isso que quando o Botafogo perde, eu digo que a Paraíba fica mais feliz. Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Ninguém aqui, ó. Diz esse Fábio. Jaburu, rapaz, Jaburu, ele tá codiento, viu? Jaburu vai se preocupar com o teu altinho, Jaburu. Ele mandou outro que, domingo eu encontrei um ex-presidente do... Ele mandou outro áudio aqui. Domingo eu encontrei um ex-presidente do Auto Esporte que está indignado com a venda por 25 milhões do terreno do Auto Esporte. Sim. Ele disse que na época dele era 40, ele vai me entregar os documentos. Proposta registrada em cartório, 40 pila. Foi Vator? Não vou dizer o nome. Quando ele me der a documentação, aí eu venho aqui, 40 pila. Ele tá dizendo aqui, eu também estou indignado aqui. Rafael Jaburu. 40 pila. Também tá indignado. 40 pila. Aí estão querendo vender por 25. Sim, mas o que tem a ver o voto com o Botafogo? Não, o Botafogo ontem aqui, olha, não tem nada a ver. Ele tá falando dos nossos amigos aqui, Lima Souto, que é o melhor narrador da Paraíba disparado. Gosto muito de Lima Souto, é o melhor que tem. E assim, se Lima não quer dizer nome de ninguém, aqui a gente disse. Eu não concordo com o que Breno fez. Disse isso ontem, disse isso hoje de novo. Agora, Botafogo ser punido por isso, nada a ver grande. Proibir Breno de ir ao estádio, nada a ver grande. Agora, Breno... Agora, proibir dele ter acesso às cabines de imprensa, tem que proibir. Claro. Porque eu sou o primeiro a bater aqui. Se eu ver seu Breno Moraes no estado Almedão, nas cabines de imprensa, eu sou o primeiro a denunciar. Eu sou o primeiro, que ele não é jornalista para estar lá. A informação que eu obtive ontem é que tinha um camarote do Botafogo, do mandante do campo, que ele podia... que ele fique lá nesse camarote. Agora, ficar desfilando no meio das cabines de imprensa, ele não fica, não. Outra coisa do Estado, para arrematar essa história de futebol, o setor da imprensa, meu amigo Stefano Vanderlei, veja isso também com o secretário Zezinho do Botafogo, porque, por exemplo, tem tudo no estacionamento da imprensa, menos carro de jornalista. Muito bem, Pepa, assina embaixo. Jaburu mandou outro aqui, deixa eu ver o que é que ele quer falar. Diz esse Fábio Cover aí, Fábio Cover, que o que ele tá chamando de entendimento é peculato. E que o bacharel em direito, que não passou na prova da OAB, sabe que a mera devolução do que ele roubou já, que no caso foram os relógios, a primeira caixa masculina, não extingue o crime de peculato não, viu, Fábio? Fabinho, né? Outro Fábio aí. Então, avisa ele aí que o que ele chama de entendimento é peculato. Entendeu? Não adianta querer dar de João sem braço aqui, não. O cara da Receita Federal apresentou o formulário, preencha que vai para a União, não preencheu. Ou seja, queria roubar. Ladrão. E acabou. Esse é o nome que se dá para quem quer roubar. Ladrão. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Ô, Fábio, me permita, os dois Fábios. Ô, Rafael, eu acho que você é um cara retado. De verdade. Aliás, como todos os ouvintes da Pop. A não ser Luiz Carlos, que é Luiz Carlos, que de vez em quando ofende Fabão aqui. Meu irmão, vamos ter respeito pelas pessoas, pela equipe aqui do F5. O nome dele não é Fábio Cover. O nome dele é Fábio Augusto. É um baita jornalista. Está aqui porque é um homem, é sério, é competente e é honesto. Então eu peço a você, Rafael Jaburu, um pouco de respeito à nossa equipe. Beleza? Muito bem, Pepa. Mais um ouvinte. Boa tarde, meus amigos do F5. Fabão, Pepe, Coxinha. Tudo bom, né, meus amigos? Aqui é Zé Gavião. Fabão, vamos comemorar, rapaz, o aniversário de Bolsonaro hoje. E amanhã é o da Michele, viu? Vamos comemorar aí. Manda a Coxinha botar a bandinha, viu? Amanhã é o de Michele. Já colocamos a bandinha, agora eu quero saber se você vai estar amanhã aí em Santa Luzia recepcionando o presidente Lula. Aliás... Tô sabendo que você foi convidado, viu, Zé Gavião? Aliás, que gesto pequeno do senador Efraim Filho. Não, acho que ele vai, não. Não, ele disse que já confirmou que não vai. Mas ele foi convidado. Senador da República... Não, o evento é privado lá, Pepa. O evento é privado para 100 pessoas. A empresa que está fazendo os convites. Deixa de onda, Fábio. Não, eu estou trazendo a informação. Mas um senador da República... Calma, peraí. Eu não estou dando opinião, eu estou trazendo uma informação. Mas um senador da República para um evento desse, onde o presidente ele foi convidado. Augusto, os 3 senadores foram convidados. Não. Daniela foi confirmada, vai. Veneziano, que faz oposição... Você pega no pé do senador não é porque... Pronto, ele vai. Eu vou aplaudir se ele for. Ele vai. Na terra do cara...
Peraí, Eu comandante. só acho engraçado você. Na época, o presidente, o Capitão Messias, veio pra cá, pra Paraíba, inaugurar uma obra que ele não tinha feito nada. Ele não convidou o governador, não convidou ninguém e você não falou absolutamente nada. Eu falei. Você não falou absolutamente nada. Se você quer defender Efraim, defenda. Agora Não, que tá eu acho que errado, você pega no pé de Efraim tá sendo pequeno. desnecessário. Tá sendo um senador pequeno. Vou fazer a pergunta novamente. Você tem certeza que ele foi convidado? Os 3 senadores foram. Você tem certeza? Os 3 foram É informação convidados. ou opinião? Ah, tá certo. Fábio, Rafael Jaburu tá pedindo mandar desculpas a Não, você, um abraço para Rafael. Ô, Fábio, vem cá. Passa na cabeça de alguém fazer uma festa na casa do dono e não convidar o dono. Oxe, o presidente Jair Bolsonaro foi inaugurar a obra do governo do Maranhão. Não é diferente, e não mas foi. não é diferente, Sim, não. Mas eu tô dizendo que... O União Brasil tem 3 ministérios pro teu governo. Eu só quero saber. Tu lembra que o União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula? Eu preciso saber se é oficial, se ele recebeu o convite ou não. Só quero saber se você sabe. Eu acho até que o União Brasil tem 3 também, né? ministérios. Sabe? Eu sei. Pronto. Eu acho até muito difícil também um senador da República, na terra dele, no estado dele, na cidade dele, no quintal dele, não ter recebido. Jaburu mandou um áudio aqui de 5 segundos. Será que ele vai dizer se é Efraim? O Jaburu não, Gavião. Zé Gavião lá de Santa Luzia. Fala, Zé. Fabão, meu amigo, eu tô ficando velho, não é doido não, rapaz. Mas o homem vai pra aí, Zé, pra tua cidade, inaugurar um empreendimento investimento de 3 bilhões de reais, bom pra Santa Luzia. Zé, diz alguma coisa pra gente aí de Santa Luzia, se o senador Efraim foi convidado ou não. Mais um ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. E outra, me esqueci de dizer, rapaz, esse Pepa parece que gosta de arrumar confusão. A gente sabe que ele votou em Bolsonaro, rapaz. Aí fica aí, não pode falar no ombro esquerdo de Bolsonaro, que ele fica lá dizendo que os dois são farinha do mesmo saco. Quem farinha do mesmo saco, pô? Cabaladão de joia. Oxe. Farinha de joia, vagabundo. Cornuto. Não, agora eu vou fazer o seguinte, viu, gente? Os ouvintes da gente começaram a mandar mensagens desaforadas, eu vou cortar. Não, tem que ouvir antes. Zé Jaburu? Não, foi Reinaldo Chacon. Reinaldo Chacon. Não vou. A gente aqui não olha, não escuta antes, Pepa. A gente não tem. É a marca do nosso programa. Último ouvinte pra gente pro intervalo, né? Solta aí, coxa. O companheiro Zé Gavião, você tá primeiro da fila pra entrar na minha comitiva em Santa Luzia, viu? Muito obrigado. Tá vendo aí, Zé Gavião? O convite veio do próprio, aí, né? Rui, sinceramente, você tem informação se Efraim foi convidado ou não? Não tenho essa informação, mas eu sinceramente acho que se ele tivesse sido convidado, ele iria. Porque Efraim é um sujeito urbano. Eu também acho. Então é esse o sentimento que eu tenho. Pepa, apura aí, manda uma mensagem pro senador Efraim, pra saber se ele foi convidado ou não. Vamos pro intervalo comercial, Fábio Augusto? Meu amigo Gosto Ruim disse, se ele for convidado, ele vai de foguete. Fábio Augusto, você conversou com o deputado estadual Evásio Bezerra. O que é Evásio disse? Só para deixar o gostinho pro nosso ouvinte. Rapaz, ele está apresentando uma PEC, certo? Que proíbe a construção de espigões em toda a orla da Paraíba. Certo? Mas para a construção dos espigões, possa ser que tenha um adendo aí que na primeira quadra, por trás da primeira, possa ser que seja liberado. Muito. Daqui a pouco, na volta do intervalo... Só me perdoe, Fabão. Porque já está na Constituição desde 1988. A Constituição Estadual da Paraíba já está lá. Não. Vamos ver o que é que o deputado disse na volta do mas já intervalo. está lá, homem. Mas pode ter algum fato novo que a gente não saiba. Pensa que a PEC era para construir, não para proibir o que já é proibido. Meu amigo Pedrinho Guedes, um abraço para você. Pedrinho Guedes. Fabão, diga aí a Fábio Augusto e a Petrônio. TCU absolve Dilma no caso da refinaria de Passadema. Viu, Petrônio? Tá aqui, ó. CNN Brasil, Pedrinho Guedes mandou pra você aqui. Olha só, minha gente, para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 32 22 6444. Eu disse 32 22 6444. Clean, praga tem controle, sim! 13h14, intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta já.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro, com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Meu povo quer barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Uniesp apresenta Vai Ter Forró com Valdones. Fazer amor no paraíso. Cavalo de pau. E os dois cabas desmantelados, Cirano e Cirino. Dia 1º de abril vai ter forró no Clube Cabo Branco. Vendas ingressonacional.com.br ou na Secretaria do Clube Cabo Branco. Informações 3031-5948. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h19 agora, Ju.
Olha só, foi encaminhado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao STF uma notícia-crime contra 2 senadores e 5 deputados federais, entre eles o deputado paraibano Cabo Gilberto. Eu não acredito. O que acontece na última semana o ministro visitou algumas comunidades no Rio de Janeiro, né, entre elas o Complexo da Maré, e aí, nessa ocasião, vários parlamentares soltaram nas redes sociais insinuações de que o ministro teria algum vínculo, alguma ligação e, portanto, alguma facilitação de acesso a essa comunidade. Inclusive, fizeram novamente piada com o uso do boné por Lula, o CPX, que, na verdade, significa complexo, e aí eles atribuem a sigla a uma facção, uma eventual facção, enfim, o que não é verdade. E aí, ontem, segunda-feira, foi encaminhada ao STF pelo ministro Flávio Dino essa notícia-crime contra os senadores e os deputados. E aí há vários deputados do PL, apenas um do Podemos, que é o Marco Juval, do Podemos do Espírito Santo, e os deputados Cabo Gilberto, aqui da Paraíba, Otone de Paula, do Rio de Janeiro, que é, na verdade, do MDB, não do PL, Paulo Bilinski, não sei se pronuncia assim, de São Paulo, Carlos Jordi, também, do Rio de Janeiro, e os senadores Flávio Bolsonaro e, aliás, eu falei que Marco Juval é deputado, ele é senador. Que foi aquela papelada, Marco Juval. Que disse que ia renunciar e depois disse que não ia. Exatamente. E aí, na notícia-crime, o denunciante, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele diz o seguinte, ele alega que foram feitas postagens com, abre aspas, maldosa intenção de ferir a honra, bem como de praticar racismo, discriminar e colocar à margem camadas menos abastadas da sociedade, retirando-lhes, inclusive, o direito de serem ouvidas pelo poder público. E aí a gente tem citadas aqui várias das postagens, né, feitas pelos parlamentares, fazendo piada, fazendo a alusão ao possível vínculo do ministro, do governo Lula, às facções criminosas, porque era muito fácil entrar ali, etc. E aí o Paulo Bilinski falou o seguinte nas redes sociais, abre aspas, por que o Dino entra em qualquer favela lá do Rio de Janeiro, cheia de narcotraficante, sem escolta, sem polícia, sem nada. Acho que vale a pena o investimento. Essa foi uma das falas, né, de um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho do presidente, inclusive, do ex-presidente, senador Flávio, ele disse, abre aspas, o ministro Flávio Dino poderia compartilhar com nossos policiais do Rio qual a mágica para entrar num local com presença de traficantes armados com fuzis sem ser recebido a tiros. É porque essa gente pensa que só tem bandido em favela, sabe? Eu estava vendo recentemente, vendo novamente, na verdade, uma discussão entre o deputado Glauber Braga e o deputado Eduardo Bolsonaro. E o deputado Glauber Braga, que é do Rio de Janeiro, do pessoal do Rio de Janeiro, dizia, Eduardo, a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro foi feita a partir de denúncias que surgiram dentro do condomínio do seu pai, do Rio de Janeiro. Vocês lembram daquele episódio? A discussão foi feita na Câmara, inclusive. Na Câmara, foi, né? Justamente. Sim. Aí, ou seja, essa gente acha que só tem bandido em favela e tenta criminalizar todo mundo. Ele falou, inclusive, que a maior apreensão de drogas foi no avião da FAB. Foi, né? A maior apreensão de armas assim, mais impactante foi aí no vizinho da casa. Exatamente. E o mais lamentável é ver que pessoas que são dessas comunidades, que estão presentes, inclusive aí nas periferias do Brasil todo, que fazem parte dessa mesma camada social, apoiam esse discurso e não percebem que estão incluídos nele. É triste perceber. Mas, enfim, notícia-crime já enviada ao STF. Cabo Gilberto, cuidado com o Xandão. Eu lhe disse aqui, cuidado com o Xandão, viu? Porque se isso cai no colo de Xandão... 12 horas e 23 minutos. Fábio Augusto, que história é essa? O deputado Evásio Bezerra está apresentando uma PEC para evitar a construção de espigões em toda a orla da Paraíba. Você vai trazer essa informação, mas deixa eu só trazer uma mensagem do nosso ouvinte Suel. Fabão, doutor Damião, deputado Damião Feliciano, disse que todos os 12 deputados e os 3 senadores da Paraíba foram convidados para o evento com Lula
amanhã em Santa Luzia. Doutor Damião falou como coordenador da bancada. E daqui a pouco tem uma pergunta do nosso ouvinte Gosto Ruim, uma pergunta e uma sugestão para Rui Dantas. Daqui a pouco, depois de Fábio Augusto. Muito bem. Que história é essa de Evásio Bezerra, Fábio Augusto? Olha só, quem vai contar é o próprio deputado Evásio Bezerra. Ele hoje veio com essa declaração lá na tribuna da Assembleia que está apresentando essa PEC aí para proibir a construção de espigões em toda a orla da Paraíba. Volto a dizer, não é na orla de João Pessoa, é em toda a orla da Paraíba, onde todo o litoral paraibano será proibida a construção de espigões. Mas aí o deputado explica bem direitinho, principalmente ele dá uma alfinetada no também deputado estadual Luciano Cartacho, que nas últimas semanas vem batendo muito contra esse estudo que a Prefeitura de João Pessoa contratou para um possível engorda da orla. E Evásio explica qual o motivo de apresentar essa PEC. Vamos ouvir o deputado estadual Evásio Bezerra. Uma grande discussão pautada principalmente aqui em nossa capital. Quando nós sabemos a Constituição, ela fala em preservar toda a nossa orla. Então, na nossa PEC, né, vou colher assinaturas ainda, ela disciplina de que será proibida a construção em toda a orla paraibana, ou seja, nas cidades de Baía de Traição, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena, Marcação, Mataraca, Pitimbu e Rio Tinto. Portanto, toda a orla paraibana será impedida a construção de espigões, levando em consideração o gabarito da primeira quadra, ou seja, respeitando construção acima de 3 andares só após a primeira quadra, tal qual é aqui em nossa capital, em João Pessoa. As discussões permeiam, se discute muito, e até alguns deputados, como o deputado Luciano, inclusive ontem, em entrevista que ele concedeu numa emissora de rádio aqui da capital, ele dizia que a intenção do prefeito Cícero é fazer a engorda da orla e, consequentemente, permitir que haja construção de espigões, já que existe um distanciamento hoje pela maré de Cisígia e a nossa PEC ela assegura, independente de qualquer engordamento de orla, será preservado o gabarito, ou seja, a proibição de construção de espigões em toda a orla paraibana, não apenas em João Pessoa. Preocupado com essa iniciativa da construção de espigões, então certamente o deputado Luciano Cartacho assinou a sua proposta. Ainda não, eu estou concluindo ainda a redação final da PEC, mas óbvio, vai ser o primeiro parlamentar que eu vou pedir para subscrever o deputado Luciano. Então, de uma vez por todas, toda e qualquer intenção que haja de qualquer cidade, não apenas de João Pessoa, de engordar a orla para de forma que venha a se escamotear o gabarito e o padrão, nós não iremos permitir através dessa PEC. Essa foi uma conquista antiga de parlamentares do passado que tiveram a feliz ideia. João Pessoa e as demais cidades têm uma orla privilegiada, são as orlas que não deixam a desejar a nenhuma outra capital, a nenhuma outra cidade do Brasil. E isso é um patrimônio, uma conquista da Assembleia, do povo paraibano, que nós não vamos permitir que seja alterado. Bom, tá aí. Só a fala do deputado Evásio Bezerra aí, explicando aí essa PEC, certo? Dizendo aí que na primeira quadra ali é proibido, mas na segunda já se pode abrir um estudo de pesquisa aí para a construção desses grandes edifícios. É porque até onde a vista alcança, é proibida a construção de espigões em toda a orla da Paraíba. Quem não lembra a confusão para a construção do moinho do Dias Branco. Lembra? Na época, a confusão que foi na Assembleia, na época do governo Cássio. Acho que a gente precisa depois trazer o deputado Evásio aqui para poder explicar entender melhor. mais, né? Porque é o seguinte, na primeira faixa, 3 andares, na segunda, Isso. 4, na Ele falou quarta, que é quinta. 3 andares com pilotis, né? Isso. Pilotis, acho que até 12 metros de altura, né? Primeira faixa de... Não, e depois poderia respeitar aquele espaçamento entre um e outro para permitir que as correntes marítimas entrem nos bairros depois da praia, né? Isso.
no centro das cidades, enfim. A gente vai conversar já com a vereadora Elisa Virgínia, ela já chegou aqui. Deixa eu só colocar mais 3 ouvintes que ficaram sobrando da rodada anterior para a gente pro intervalo. Pode ser, Rui? Pode sim. Primeiro dessa rodada, viu? DJ Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Coxinha, pelo amor de Deus, Coxinha. Como é que você abre o microfone para dizer que a prefeitura, o prefeito não tem nada a ver com a Câmara? É claro que tem tudo a ver. Uma oposição com 3 vereadores frente a 16 de situação em Santa Rita, onde essa empresa anda, já cantei essa bola aí semana passada, ninguém comentou que eu pago um absurdo de água agora, R$500 de água, onde eu pagava R$34, R$50 pela Cagepa. É um roubo pela ANE, pela essa agência, que parece que foi colocada aí em conluio com todo o Poder Judiciário da Paraíba, que só beneficia o Poder Executivo da Prefeitura de Santa Rita. É um absurdo. Nenhum repórter comenta sobre isso, sobre a ANE. Coxinha, por favor, você morou em Tibiri, defenda mais sua antiga terra. Agradecer Flávio Cavalcante pela mensagem. Mais um Coxinha. Alô, boa tarde. E a bancada F5, rapaz, Walter Vergolino deixou de ser policial faz muito tempo. Agora ele é político. E como bom político, ele quer chamar a atenção pro lado dele da pior forma, né, possível. Mas tá chamando, né? Bom dia a todas e a todos. Ô, Coxinha, dá um de inocente ou é mesmo dizer que são poderes distintos? Tem nada a ver prefeito com os vereadores, se a maioria é base do prefeito. Todo mundo sabe que faz o que o prefeito quer, não só em Santa Rita, como todo o Brasil. Então, Coxinha, menos. Tá tendo problema assim em Santa Rita. A questão que o Planta anunciou há 2 meses atrás, 3 meses, o aumento do funcionário público, nada mais é do que uma casca de banana. Caindo quem tem 10%, em 4 anos de aumento, né? Que é uma progressão para quem é efetivo, caindo para 6% e mudando algumas coisas lá que só faz prejudicar o funcionalismo público. E o aumento e nada lá embaixo, já que nosso poder de compra não vale nada. Então, que fica aí essa alerta às autoridades. Mais uma enganação. Valeu, meu amigo Renato Lima. Cumpri, né? Tinha prometido, tinha ficado 3 ouvintes da rodada passada. Vamos fazer o seguinte, Coxinha, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente inicia a nossa entrevista com a vereadora da capital, Elisa Virgínia. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop. Oi, pessoal. Aqui quem fala é Zelezinho. Aqui GC Quirino. Estarei dividindo o palco com um amigo e parceiro Zelezinho. Contando doideira de todo jeito. Juízo. Eu só sei estar no lugar com tutano. É um espetáculo cheio de doidices e vamos embora. Dia 25 de março, às 8h30 da noite, no Intermares Hall. Ingressos pelo Simpla. Informações 2179-0360. Vem-te embora pra tu não ficar doido em casa. É móveis pra sua casa que você quer? O especialista tem a maior variedade e preço baixo. Então aproveite agora o Festival de Móveis Armazém Paraíba. Tem painel de TV por 219. Sofá 2 e 3 lugares fica 999. Mesa 6 cadeiras é só 839. E o roupeiro 8 portas é 10,69 e 96 juros. Festival de Móveis Armazém Paraíba, na loja, no Zap ou no aplicativo. Gino Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel. E que há 2
anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax, o lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vai pra praia? Passe protetor e não esqueça o cartão. Limonada, picolé ou camarão. Pague na Cipag por aproximação. Na cidade, dinheiro parece em extinção. Troque moedinha que nada. Usar a Cipaguinha pra tudo é a solução. Prefere comprar na internet? Tem problema não. Com o link de pagamento Cipag, você compra e vende sem complicação. Consulte as soluções de pagamento Cipag na sua cooperativa Cicobi. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. Citroën C4 Cactus. Explore o mundo ao seu redor com um companheiro de viagem de motor potente e design moderno. Só na Carneiro, você leva o Citroën C4 Cactus com um bônus de R$7.000 e emplacamento grátis. É isso mesmo, 7 mil de desconto e carro à pronta entrega com emplacamento grátis. Vem agora para Carneiro Citroën. WhatsApp 981 11 4003. Consulte condições. Citroën. No trânsito, escolha a vida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h36. Juliana Carneiro, a deputada estadual Daniele do Vale voltou a ser ameaçada? Pois é, triste notícia, viu? Semana passada a gente já noticiou aqui, já havia noticiado que a parlamentar falou, inclusive na tribuna, que estava sendo ameaçada há um bom tempo por um ex-servidor da prefeitura de Mamanguape. E aí ela anunciou na tribuna, concedeu a entrevista coletiva aos jornalistas e hoje, novamente, a parlamentar ratificou que está sendo ameaçada. Ela voltou a ser ameaçada e, após isso, ela precisou pedir medida protetiva, né? Ela entrou com a ação judicial e pediu medida protetiva. E a gente tem a fala, inclusive, da deputada Daniela do Vale hoje pela manhã. A ameaça foi via rede social. Dizendo que rede social. Não ia parar? Não, foi denegrindo a imagem, né, xingando, e nós pegamos, ele publicou o vídeo do dia aqui, em que ele fez a ameaça, ele gravou, eu nem sabia que ele estava gravando, então ele gravou, depois ele apagou, mas aí a polícia também já estava atenta e baixou o vídeo, e isso aí já é mais um elemento para que a gente possa realmente efetivar as medidas judiciais que serão necessárias. Trata-se da mesma pessoa com a senhora denunciou aqui na Assembleia Legislativa que lhe fez ameaça? Sim, a mesma pessoa, né? Recorrente, né? Já vinha desde 2017 e após a divulgação e a externalização aqui no plenário por toda a Paraíba, ainda assim continuou. Então, nós solicitamos a medida protetiva e as medidas judiciais necessárias para que realmente esse cidadão ele siga a sua vida e nos deixe em paz. Ela vai ter esse direito concedido pela Justiça, né? Agora, o que eu lamento e eu queria fazer a observação é o seguinte, nós estamos falando de uma deputada Sim. que tem força,
está denunciando isso há 2 semanas e até hoje esse sujeito não recebeu das forças de proteção às mulheres uma intimação. Imagina uma senhora que mora na periferia de uma cidade na Paraíba. Verdade. Não é? Verdade. Por isso que eu venho dizendo muitas vezes aqui, Fábio, Ju, a vereadora Elisa, que a gente já tem leis demais para combater o feminicídio, para combater as agressões às mulheres. O problema é que elas não funcionam e a gente fica no discurso raso de dizer a direita está certa, a esquerda está errada, a esquerda está certa, a direita está errada, e a gente nunca discute o problema. Então, se com uma deputada o sujeito vai ameaça 1 semana, 2 semanas, e até agora não chegou uma cartinha para esse sujeito ir depor, o que dirá de Dona Maria da periferia? Funciona essa história do feminino? Nós temos estrutura no país para isso? É brincadeira, minha gente. Muito bem, 3h40, vamos bater um papo com a vereadora Elisa Virgínia. Vereadora Elisa, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui no F5, boa tarde. Prazer todo meu, prazer receber vocês. Depois que a Elisa veio aqui como deputada, eu quase chamo ela de deputada de novo. Porque uma vez deputada é sempre deputada, mas hoje nós vamos falar com a vereadora, né? Aliás, eu quero aproveitar essa conversa com a Elisa, a gente está falando sobre mulher e violência e tal, e a experiência dela como deputada. Como é que foi em Brasília? Qual o saldo dessa experiência? Se agrega aqui no parlamento, se amadurece mais o mandato da vereadora Elisa? Vamos começar por isso, vereadora. Bem, Rui, eu passei 4 meses no Congresso Nacional, que se resumiu, Petrônio, praticamente em ou talvez em nenhum. Porque setembro foi totalmente... a gente não teve nenhuma sessão presencial e também não teve nenhuma sessão remota por conta das eleições. Né? Então, assim, foi um pouco... talvez assim, apesar disso, eu ainda produzi. Coloquei projetos, dei entrada em denúncias, mas assim, a gente não posso tirar uma experiência tão boa como poderia ser 4 meses num momento mais tranquilo. Além do mais, me ausentei um pouco da campanha aqui, né? Mas, mesmo assim, eu agradeço pela oportunidade, né, Aguinaldo Ribeiro, de ter me dado essa oportunidade. Foi bastante, aprendi bastante, sabendo que em Brasília você tem que estar muito antenado, porque são muitos projetos que são colocados para votação e que se você não vem tendo um acompanhamento, você corre o risco de votar sem saber o que está votando. Certo. Então, a gente tem que confiar na liderança do governo ou na liderança da sua base para estar fazendo aquele voto, porque você está colocando em jogo coisas que vão acontecer com a população no Brasil inteiro. Então, é muito importante. Então, eu tinha muito essa preocupação de ter que saber o que eu estava votando. E, inclusive, eu tive a grata satisfação de fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça como titular. Eu fui eu fui titular a ponto de que antigos deputados, né, eram suplentes e eu lá como titular no lugar de Aguinaldo Ribeiro. Eu tive essa honra de fazer parte e ali fiz amizade com Bia Kicis, com outros deputados da base do presidente e foi muito interessante e aprendi. Tem muito a aprender. Né? A gente tem uma gama de assessores, né, do partido principalmente, que se colocam à disposição, que são funcionários da casa muito capacitados e competentes, que eu me recorri algumas vezes a eles e a gente já pegou alguns macetes de como usar a tribuna e tal, e foi muito interessante. E o melhor é que eu soube, a partir de um dos assessores do deputado Aguinaldo Ribeiro, que meus projetos não foram arquivados, todos eles estão tramitando normal a partir desse ano. Certo. Os projetos que foram dados entradas por outros deputados que saíram da casa, mesmo assim, eles continuam em processo, em tramitação. Isso é muito interessante. Porque algum especial? O que vai fazer com que a semana do dia 12 de outubro seja a semana contra a gratificação da criança e do adolescente, em alusão ao que o Wesley Safadão fez com a sua própria filha, que isso tomou uma repercussão muito grande. Assim que eu cheguei no Congresso Nacional, né, eu fui entrevistada por vários blogs do Brasil inteiro, e está tramitando outra que vai tornar, não vai ser forçado, por exemplo, uma pessoa que é vítima de um abuso, ter que fazer...
e novamente é levado como coercitivamente pela justiça para dar seu depoimento, tendo em vista que ela já sofreu. Para o oficial de justiça, essas questões, quando ele vai pegar uma pessoa assim para levar, para fazer um depoimento, vai no seu próprio carro, muitas vezes sem proteção da polícia, para que sejam disponibilizados veículos, né, da justiça, para que essas pessoas possam ir, para ele não correr o risco também, né, até fisicamente, às vezes ele está levando uma pessoa e aí de repente tem uma agressão. E são alguns projetos que a gente colocou lá que são interessantes. Interessantes, projetos de ordem prática, né? Isso, né, de ordem prática. Né, isso. vereadora? Porque eu acho que agora, a gente estava conversando esse assunto com a deputada Daniela, talvez, e aí coincidência, dizem que não existe coincidência, é providência, a vereadora Elisa traz um assunto que é pegando uma lei que já existe e aperfeiçoando-a, né? Isso. Talvez a gente tenha, para melhorar as leis de combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, e desenhar uma jornada para ela, não é, vereadora? Que me parece que é o que falta. Por exemplo, eu soube que cada governo que muda, às vezes, muda o número do telefone do disque feminicídio. Isso aí é um absurdo, porque termina... Por quê? Como é que você faz? Outra, tem que ter campanha publicitária permanente, independente de período eleitoral, não, dizendo mulher... Tem que ser a política de Estado e não do governo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, agora mesmo o governo do Estado está fazendo uma bela campanha publicitária em homenagem ao Dia da Mulher. Mas, por exemplo, daqui a 2 anos, quando tiver eleição, de julho até outubro, é proibido fazer publicidade eleitoral por conta da legislação. Mas no caso da mulher... de violência, a eleição não pode impedir. Por então exemplo, eu acho que a gente de interesse coletivo. De interesse coletivo. Então a gente Um tem que exemplo começar que a gente precisa. a entrar no cerne da questão. Um assunto que eu falei hoje na Câmara, que precisa a gente ter esse tipo de preocupação constante e perene. Por exemplo, os pedófilos parece que não tomaram conhecimento de que a pedofilia, inclusive eu votei nessa lei, se tornou crime hediondo. Né? Eu estava lá e votei nessa lei. Foi, inclusive, no comecinho da campanha, eles quiseram colocar de goela abaixo esse projeto somente por conta daquela história de Bolsonaro, pedofilia, não sei o quê, para usar como questões políticas, né? E queriam votar em regime de urgência, e saiu até um boato que a gente não tinha votado numa lei dessa. Não tem nada a ver. A gente esperou a tramitação normal e votamos a lei em novembro de 2022. Hoje a pedofilia é considerada um crime hediondo. E qual é a diferença disso? O pedófilo ele não pode ser solto no outro dia, né, na audiência de custódia, não pode ser solto com fiança, não pode ser solto nas saidinhas de dia de Natal, dia de mãe, dia de pai. Certo. E é muito importante. Prescreve. Não prescreve. Ou seja, é uma série de diferenças que tem entre o crime e o crime hediondo. Então, pedófilos de plantão, vocês que inclusive eu soube um absurdo, foi uma comunidade aqui próximo. A semana passada foram presos 2 pais que abusaram. Um abusou de sua filha de 10 anos, outro abusou do seu filho de 6 anos de idade. Uma das crianças estava ainda com um calçãozinho sujo de sêmen e sangue. Então, assim, está acontecendo, gente, não parou. Não é porque teve a CPI da pedofilia em 2009 que depois disso parece que ninguém... Foi resolvido todos os problemas, todas as pessoas tomaram consciência que parou. Infelizmente, nossas crianças ainda estão sofrendo e muito com abuso sexual e, infelizmente, 70% ou mais é dentro da própria casa. São 13h47 na Paraíba. A assessoria do senador Efraim Filho mandou aqui a seguinte informação para o nosso programa sobre aquela peleja, se Efraim foi convidado ou não para acompanhar a comitiva do presidente Lula amanhã aqui a Paraíba. Nota da assessoria nas palavras do próprio senador Efraim Filho. Recebi o convite da presidência da República para acompanhar o presidente Lula em viagem oficial à Paraíba. Agradeço o convite, porém, devido aos compromissos de líder da bancada do União Brasil e do meu bloco partidário, à frente das votações em plenário neste dia, não poderei acompanhar a comitiva do presidente. Boa desculpa. É porque amanhã tem votação em Brasília, né? Aí Daniela e Venezia não vão voltar amanhã. Mas ela é líder da bancada do União Brasil. Boa desculpa, eu repito. Líder do bloco partidário. Vereadora Elisa Vigini também é na mesma pisada, viu, Rui? Chamar deputada. Que moleste a senhora fez para estar na mira
do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, em relação aos atos terroristas para uns, para outros democráticos, que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. A senhora, além de Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto, Valber Virgulino, passaram a ser investigadas. E Pamela Bório. E Pamela Bório no Supremo Tribunal Federal. Só que Pamela é por outra coisa, né? Segundo o que diz a ação, Elisa, Cabo Gilberto, Valber Virgulino e Nilvan seriam incentivadores, instigadores do que aconteceu em Brasília. O que é que a senhora tem para falar em sua defesa, vereadora Elisa Virgínia, sobre essa ação do Xandão? Absolutamente não fiz nada, né? Zero. Não tem participação minha em nada. Inclusive, eu sempre estou dizendo que minhas eleições acabaram no primeiro turno, em outubro, e as eleições para presidente acabaram no segundo turno, 30 de outubro. Isso. Ou seja, o que o Brasil, o sistema escolheu. Quero colocar sistema. O sistema escolheu um presidente e aí está posto, né? Está legalmente empossado, legalmente diplomado, tomou posse em dia 1º. Então, gente, a gente vai ter que respeitar e lutar muito, ver onde que nós erramos, onde a direita errou, para, infelizmente, esse governo ter voltado, o absurdo desse governo ter voltado, apesar de tantas coisas que a gente conseguiu fazer, apesar de uma pandemia de 2 anos, apesar de uma guerra, e, infelizmente, a gente entregou, eu acho, de bandeja, e a gente tem que ter a meia-culpa, sim. Eu não sou daquelas... A direita tem esse defeito, Petrônio, de não alisar a cabeça dos outros. A gente, às vezes, se queima nós mesmos, porque a gente não esconde o defeito. O que a esquerda fez? Tudo lá, eles brigam, lavam roupa suja dentro das 4 paredes, mas... Para o público, eles têm esse costume de tá tudo bem, né? Por exemplo, o Ministério duplicou, o PT está colocando aí, aparelhando o Estado completamente, não só com cargos comissionados, como prestadores de serviços do PT, continuando, né? Mas também com aqueles cargos vitalícios dos conselheiros dos estados, dos ministros, dos outros ministros que a gente não tem tanto conhecimento, outros ministros que são inúmeros ministros que hoje têm cargos vitalícios no Brasil inteiro. Então, eles estão fazendo dever de casa, porque para eles o que importa é o poder. Então, se eu quero ter poder, eu vou ocupar os meus cargos, principalmente os vitalícios, com o meu povo. É aquela história, se governa com aliados. Então, faltou um pouquinho nisso na direita. Cadê que no começo do governo Bolsonaro a gente não demitiu todo mundo de esquerda, porque vem de quase 16 anos de um governo de esquerda. Então, claro que todos os cargos comissionados dos Ministérios Públicos, federais, FUNASA, DENOX, DENIT, todos esses cargos estavam lotados de pessoas de esquerda. O que era para fazer? Passar a régua em tudo, filho. Passa a régua em tudo. Eu vou governar com opositor? Eu vou governar com pessoas que querem que eu me dê mal? Eu vou governar com gente que é aliada mesmo. Mas Bolsonaro entupiu esse país de militar, vereadora. Não, os militares lá no Ministério. E daí? Ele ia botar o quê? Petista? Ele ia botar o pessoal do MST? Mas ele não fez? Não, fez não. Fez pouco. Aqui na Paraíba agora mesmo, Lula nomeou um cabo que estava na frente do quartel para os Correios, defendendo Bolsonaro. Pois é. Que disse que é uma indicação... A irmã de Romero Rodrigues. Romero Rodrigues, que era o maior bolsonarista de Campina Grande, emplacou agora uma cunhada na GEAP. Então, existe, olha só, não estou falando de Romero, gosto demais de Romero, teria votado nele com o maior prazer para ser governador. Mas existe direito, eu estava falando agora com o Rui nos bastidores, existe direito à raiz, direito de verdade, e tem direito de oportunismo, modinha. Dessa direita que apareceu de 2018 para cá, tem muito, eu acho que mais da metade da direita é modinha. Entendeu? Eu, muito pelo contrário, eu sou direita e conservadora desde meu pai lá atrás, gente. Papai, desde 88, foi vereador. 2002, ficou suplente de deputado estadual. 2005, assumiu a suplência. E a gente começava lá com as batalhas contra a pedofilia, contra as drogas, contra o aborto. 2009, eu assumi como vereadora na mesma pisada. E de lá, eu duvido, é muito difícil alguém ver um comportamento meu diferente do que era 2009.
Eu sou Bolsonaro, eu sou direita raiz e conservadora, porque eu sou, inclusive, cristã. E eu acho muito estranho um cristão não defender as bandeiras que eu defendo. Então, assim, eu sou de nascimento, está no meu DNA. A senhora é direita. Eu acho que Bolsonaro que não era de direita. Bolsonaro embarcou nessa onda de ser religioso, de ser cristão. O cara que defende o que Bolsonaro defendeu boa parte da vida dele, nós frequentamos a igreja evangélica. Já vi a senhora muitas vezes na igreja que eu vou, e eu não considero Bolsonaro representar o cristianismo da forma como muitos da direita dizem que Bolsonaro representa. Eu acredito em uma coisa. Também existe o seguinte. Algumas pessoas estavam dormindo em berço esplêndido, né? Depois do militarismo veio aquela onda. Pode acreditar que algumas coisas que a gente defendia lá atrás, depois que a gente vê que o negócio foi piorando, de que o PT foi botando realmente suas unhas de fora, é aí que a gente veio perceber que isso era da pauta progressista. Ou seja, algumas pessoas lá de trás que não ligavam muito para isso, por exemplo, como a maioria do povo é conservador. Só que de 15 anos para trás é que a pauta progressista ela veio aflorar, a ponto de começar a aparecer realmente as pessoas que não concordassem com aquilo. Concorda comigo? Então, Bolsonaro, ele nasceu de quê? De começar a perceber, desde 2008, que quando começou a votação do PNDH3, né, que é o projeto de direitos humanos, onde começou aqueles absurdos, né, da pauta LGBT querendo direitos absurdos, né, estrelismo total, exclusividade e tal. Aí começou a aparecer algumas pessoas, incluindo ele, que disse, não, gente, isso não é assim não, a gente vai ter que defender, porque daqui a pouco, um exemplo, ser gay vai ser obrigatório. Antes era, né, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que ele virou direita, que ele é uma pessoa conservadora, mas não ligava para isso. Ele estava mais ali naquela vibe tiozão, e talvez não ligasse muito. E depois que ele teve uma filha, que ele nunca tinha se atentado para isso, que ele começou a ver aquela questão da cartilhinha, que chegava nas crianças de 6 anos, cartilha, mandando botar o dedo aqui, botar o dedo aqui, ensinando tudo que não presta. Aí ele começou a fazer uma retrospectiva na sua vida. E eu acredito realmente numa mudança. Eu acredito nesse tipo de pessoa. Existem pessoas raízes que é lá de baixo que sempre defenderam algumas coisas. E tem pessoas que, ao longo do tempo, como o progressismo foi estourando, a partir do momento que você hoje é obrigado a falar diferente, a aceitar coisas diferentes, que não é da sua índole aceitar, não é dos seus costumes, e se você vê que está perdendo espaço a ponto de que daqui a pouco você vai ser preso por certa coisa, aí algumas pessoas começaram, opa, o que é isso? A despertar. Eu acredito nesse tipo nessas pessoas de direita desse tipo. Mesmo lá atrás, não sendo mais hoje. Eu acho que ele pode ser até de direita, meu pensamento meu. Pode até de direita. Agora, eu acho que ele utiliza muito a religião para se vender o tempo todo. Pelo menos eu acho. O cara que é religioso, que é cristão, não prega o que Bolsonaro prega. Mas olha só, não prega o que ele prega. A gente não pode nem acusá-lo disso aí, porque a gente vai ter que acusar o PT, que nasceu dentro das igrejas católicas. Mas é ele né? que. Mas é Bolsonaro. Mas a senhora concorda que foi Bolsonaro que utilizou, sobretudo, o mundo evangélico para chegar onde chegou? Olha, vamos dizer que o mundo evangélico se viu muito representado por ele começar a usar tipo. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus, pátria, família. Então, Bordões, concorda comigo? Mas são Bolsonaro bordões. Agora, vereadora, disse o seguinte, com relação à coisa das joias, ele disse que nem pediu, nem sabia, e agora ele está devolvendo o relógio de 400 mil reais. A senhora acha que um cristão sério mente para todo mundo como ele mentiu nesse caso específico? Eu não estou muito inteirada dessa questão das joias e não quero defender a índole de ninguém, dele saber ou não saber se existia ou se não sabia, se tinha ganhado ou não ganhado. O que a gente tem que saber é que, nesse caso dele, alguns presentes que a presidência ganha, parece que não é do presidente pessoa física, e sim do presidente Estado. Pessoa jurídica, é do Estado, né? Se aconteceu isso, a gente vai ter que ir atrás dos milhões e milhões de presidentes que estão depositados nas contas das pessoas físicas de nossa querida ex-primeira-dama que faleceu, Maísa, né?
Então, tem que ter um ajustamento aí, tem que se informar ao presidente. Isso aqui é seu, entre aspas, é da presidência da República. Isso aqui é seu, pessoa física. Então, houve, talvez, essa confusão aí. Engraçado, só pegaram esse, né? E não foram atrás dos milhões. Houve uma decisão de 2016, Tribunal de Contas da União. O que era antes, o que podia ser, o que não podia ser. Entendi. Ô, vereadora, já são 13h59. Hoje, a Paraíba amanheceu perplexa. Não sei se a senhora viu a postagem do deputado Valber Virgulino, dando conta que entre os dias 20 e 30 desse mês, os colégios Pio XI, o Marista Pio X e a outra, uma escolinha nova, uma escola nova que se estabeleceu em João Pessoa, iriam ser fuziladas. E, em resposta ao que postou o deputado Valber Virgulino, o secretário de Segurança Pública da Paraíba, o delegado Jean Nunes, prometeu acioná-lo através do Conselho de Ética, creio eu, na Assembleia, porque tem um projeto na Assembleia que prevê, inclusive, cassação de mandato para quem disseminar fake news na Paraíba. Na Câmara tem lei nesse sentido já? A senhora viu a postagem do deputado? Concorda com o que ele fez? Não vi. Se ele tivesse sabido dessas informações, creio eu que o deputado Valber Virgulino ele é responsável para só expor alguma coisa se ele tiver ouvido, como ele já foi delegado, como ele tem todo o trampo na polícia. Ele não ia dar uma informação dessa se ele não tiver realmente escutado alguma coisa do tipo. O que está acontecendo, isso aí deve ser em decorrência do que está acontecendo no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte que vem, eu acho que onde ele foi secretário, ele deve ter muitos contatos com relação a isso. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, é o segundo governo da Fátima, né? Petista. Então, gente, eles estão fazendo L, né? Faz o L, como diz a história. Olha o absurdo onde nós estamos. Que um problema que aconteceu, inclusive, no primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro, lembra o que aconteceu lá no Ceará? Houve logo a intervenção, ali, eu acho que com menos de um mês já se acabou tudo, já se resolveu tudo, né? E se tomou todas as devidas providências. E esse negócio já deve estar acontecendo há muito tempo em Natal, no Rio Grande do Norte. Se está se expandindo para os outros estados, esse negócio não é solucionado. Por quê? Porque a gente sabe que o presidente da República gosta de bandido solto. Bandido bom é bandido solto. Então, houve também essa polêmica de soltar os presos. Ou seja, toda uma política de segurança, toda uma política de insegurança que o PT traz, que a esquerda traz, e que, gente, a gente não está vendo nada melhorando no nosso Brasil. Muito pelo contrário, está piorando e muito. E agora, nos primeiros meses de um governo novo, nós temos essa crise que está causando pânico em todas as pessoas, não só do estado onde é o foco, onde nasceu isso aí, mas também nos estados vizinhos. E a gente não está se vendo pulso forte para tentar minimizar. Não vi a postagem de Valber Virgulino. Tenho certeza que ele não ia fazer isso se ele não soubesse de algo que pudesse realmente acontecer. Teve uma semana passada, inclusive o deputado repostou, que teve prefeitura no interior que não autorizou a abertura de escolas por conta da postagem que o deputado repostou. Mas que foi um grande fake news. Repostou ou eles estavam realmente ameaçando os bandidos? Não, até agora a Paraíba não teve nenhum caso. Sim, mas está tendo esse tipo de... Já prenderam 160 no Rio Grande do Norte. Mas está tendo esse tipo de ameaça, né? Até agora só no Instagram do deputado Valber Virgulino. O problema que está acontecendo tendo em vista as ameaças que estão acontecendo, é uma espécie de terror, né? De outro tipo de terror. Ou estão querendo provocar o terror aqui na Paraíba. Estão querendo provocar o terror na Paraíba. E só não fazer dele, uma mas corrigenda aqui, viu, vereadora? Pois não. O caso de Alcaçuz explodiu justamente em 2017, quando Valber Virgulino era o secretário de Segurança lá do Rio Grande do Norte, no governo de Robson Faria, pai de Fábio Faria, que era o ministro das comunicações de Bolsonaro agora até o ano passado. Ou seja, os problemas no Rio Grande do Norte vieram antes do governo da paraibana Fátima. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, já mirando 2024, a senhora é da direita, a direita aqui parece caminhar com algumas candidaturas. Nós temos o pastor Sérgio, que foi o mais votado para o Senado Federal nas eleições de 2022, Nilvan Ferreira, que foi candidato a governador, o mais votado no primeiro turno em João Pessoa, e também nós temos a candidatura de Rui Carneiro, que se posiciona ali mais ao centro. Hoje a senhora é filiada ao Progressistas, do prefeito Cícero Lucena.
Como é que a senhora vai se posicionar nas eleições de 2024 se a senhora tem esse perfil mais à direita e nós temos pelo menos 2 ou 3 candidatos, até porque Valber Virgulino fala também que pode ser candidato a prefeito de João Pessoa. Como é que a senhora vai se posicionar em 2024? Vai permanecer ao lado de Cícero ou pensa migrar para algum partido que apoie uma dessas candidaturas? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Ainda é cedo para falar, mas eu já posso adiantar. Eu sou partidária. Né? Meu partido hoje, ele tem a prefeitura, com certeza vai ter a candidatura à reeleição do prefeito Cícero, e hoje tem a vice-governadoria, né, do Estado. Então, assim, a gente tem que trabalhar com muita cautela, mas ainda é cedo para afirmar. Eu não vou me eximir de emitir qualquer Só quem está opinião. atrás de política agora, querendo pensar em 2024, é Luciano Cartaz. Luciano Cartaz está virado no tetel. E Nilvan também, que já disse que é candidato a prefeito. Mas Nilvan não está com muito espaço não, né? Cartaz todo dia é Assembleia, pau na gestão de Cícero. Luciana Rui Dantas. Pois é, eu queria, no final, perguntar à vereadora Elisa, falar um pouco da Câmara, né? Do papel dela como vereadora. A única mulher, eu acho, mais um mandato. A única mulher eleita. Hoje temos 2 mulheres, que é eu e a Fabíola, que está no lugar de Zezinho do Botafogo. E eu acho tão interessante, Rui, porque é a única mulher eleita num espaço onde todos têm direitos iguais, realmente, e às vezes a mulher tem sido mais instigada a entrar, mais incentivada a entrar na política. Inclusive, a gente tem casos aí de 22 prefeituras estarem com problema de recontagem de votos por causa de mulheres laranja. E tem dinheiro, e tem espaço, e tem isso. Cadê a mulher que não se candidata, ou algumas que se candidatam só para preencher a cota. E aí vem aquela polêmica toda, cadê as feministas? Cadê as feministas que não votam em mulheres? Né, Elisa, que não votam em mulher. Isso, não é isso que eu estou dizendo. Cadê as mulheres que não votam em mulher? Agora, infelizmente, perdemos todas as mulheres do Congresso Federal, né? Só a senadora? Só a senadora e deputados homens, todos. Sim, Rui, desculpa. Pois não. Não, mas minha pergunta é, como é que tem sido sua produção legislativa na Câmara? Tem conseguido uma andorinha só fazer verão? Deixa eu aproveitar o embalo, vereadora, que o nosso querido Gonçalves de Mangabeira está mandando a mensagem, lembrando que a senhora foi a 5ª mais votada no bairro de Mangabeira, teve 672 votos, acredito que nas eleições de 2020, está perguntando o que a senhora tem feito para ajudar o bairro. Eu quero aproveitar e dizer uma coisa, as pessoas não gostam de assistir sessões, né? Porque é um negócio cansativo e tal, mas a Câmara transmite na rádio, né? E eu, nos deslocamentos, ando muito, fico vez por outra. E aí, uma dica que eu dou para quem gosta de política, eu sempre digo, o preço por se interessar por política é ser governado, por não se interessar, é ser governado por quem não se interessa. Assistam às sessões da Câmara para vocês verem a produção legislativa dos vereadores, que a gente critica muito, mas quando a gente vai ver, olha, cansativo. Cansa de você ouvir tantos projetos que são aprovados nas sessões da Câmara de João Pessoa 2, 3 dias por semana. Está com 3 dias, o outro são sessões especiais e comissões. Pois é. Ou seja, tá com 2 dias, aliás. 2 dias e o outro só de sessões com projetos, olha, um atrás do outro. Eu fiquei impressionado. Eu fico impressionado, porque quando não está passando a sessão, a Câmara toca uma música muito boa na rádio, né? Então, é bom de você ouvir. Aliás, na TV são 2 canais, não é isso? São. Na TV são 2 canais. 6.1 e 6.2, né? E aí, nós somos bem aquinhoados de vereadores, de projetos bons. O nosso maior problema é que esses projetos, muitos deles, não são executados. Não são executados. Por exemplo, eu tenho um projeto muito bom, inclusive na própria Câmara, que eu vou fazer uma solicitação para que se efetive esse projeto. O Alô Educação, que é uma ouvidoria de educação, para a gente receber denúncia de escolas. Que eu sempre fui presidente da Frente Parlamentar da Educação, fui presidente da primeira Comissão Permanente da Educação no município. Já estive muito, e respondendo já ao eleitor de Mangabeira, Gonçalves, estive muito aqui, principalmente nas escolas, fiscalizando, inclusive, infelizmente, no início dessa gestão de Cícero Lucena,
tínhamos 48 escolas caindo aos pedaços, literalmente. Fiz visitas, cobrei, não é? Algumas estão sendo recuperadas e entregues para a população. Teve problema de criança permanecer no online porque não tinha como ir para a escola presencialmente, não por causa do Covid, mas por conta das situações das escolas. Certo. Então, essa questão eu faço muito assim, tanto a política a nível de ideológica como de costumes, mas também na área da educação eu tenho tentado atuar bastante nessa área. Mas aí você ia falar alguma coisa das mulheres? Não, eu queria saber se é possível, como uma Andorinha, só fazer verão lá, sozinha, obviamente com um monte de homens, mas, obviamente, o parlamento propicia bons debates. É possível fazer um aprofundamento dentro dos projetos que já existem das mulheres para a gente tornar esses projetos viáveis? Tem clima na Câmara para isso, vereadora? Tem. Eu quero dar um testemunho aqui de todos os vereadores, né, da Câmara. Eles são muito solícitos. O nível é bom. A causa da mulher. Não o nível é é bom. bom. E muitos deles fazem muito mais projetos voltados para a mulher do que eu mesma. Uhum. Né? Porque Olha aí. como eu sou mais essa questão de fazer direito igual para todos, no sentido de não ter privilégios, né? Apesar de que nós sabemos que a mulher, por ser dona de casa, por ter filho, tem que ter alguns realmente privilégios e uma atenção muito melhor voltada para ela, mas a gente não pode, de repente, privilegiar uma mulher só por ela ser mulher. Se ela for uma mulher competente, que sabe fazer, beleza, mas não só pelo fato, como agora vamos botar uma pessoa negra porque é negra. Não, é competente, fez prova, passou de todo mundo. Eu não sou favorável a cotas. Eu não sou favorável a cotas, porque eu acho que essa questão de cotas, ela não define um bom profissional ou uma pessoa que tem capacidade de fazer aquilo, que tem até, às vezes, vamos dizer, é da pessoa ser aquilo. Você botar porque é isso, porque é aquilo, não, gente, pelo amor de Deus. Porque é religioso, ou porque é negro, ou porque é índio, ou porque é branco. Ah, tem só negro, então vou botar uma pessoa porque é branca. E a pessoa, sabe, é um branco burro ou é um branco inteligente? Entendeu? Ou vice-versa, eu não sou a favor. Não vou debater não, porque eu sou totalmente contra a vereadora, aí não vem pedir não. Aí vai até 3 da tarde. Vá ver os cursos de medicina, tem rico hoje no curso de medicina da faculdade pública e quem paga essa conta somos nós. Ok, por isso mas que eu sou então quer dizer, e as pessoas que pública passaram na cota de 50% que é destinado para as escolas públicas? Sim, eu sou favorável a isso. 50% deles são daí. Então. Por isso que eu sou favorável às cotas. Sim, senão não cota nunca. social. Ah, sim, concordo. Cota social. Agora, dentro da cota social, você ainda retalha todinha. Essa aqui é para índio, essa aqui é para branco, essa aqui é... Aí vai ter um branco pobre que tem um sonho de ser, como já aconteceu, inclusive com uma pessoa muito próxima a minha, que ela não passou e um menino da vibe totalmente vida louca passou por conta de uma cota, dentro da cota social. Aí eu não sou a favor. Eu sou a favor sempre disso, e eu vou corrigir. Não sou a favor de cotas de outros tipos, mas sou a favor de cota social. Também é isso. Bom, eu estava querendo encerrar, eu me dirigi a você para encerrar naquele instante. Então, porque são 2h10, a gente já estourou. Eu quero agradecer a vereadora Elisa pela presença, dizer que as portas vão estar sempre abertas para ela aqui no F5, aqui da Rádio Pop, vereadora. Muito obrigada a você, Rui Petrônio, e Fábio e a toda a equipe Luciano técnica, Coxinha, nossa produtora Juliana Carneiro. Isso, muito obrigada. Bem. A palavra final que fica, Pepa. Um abraço, Rui. Até amanhã. O novo técnico do Cruzeiro é o Pepa. É o Pepa. Agora vai. Muito prazer. Agora vai. Sim, a pergunta do nosso ouvinte, Gosto Ruim, queria saber se você pode fazer o apaziguamento lá em Souza, porque Breno Moraes vai a Souza. E certo. Se você teria coragem de topar essa missão? Ó, tem um primo meu, muito querido lá de Souza, chamado Expedito Aleijado. Ele é um sujeito assim, idolatrado em relação às pazes. E o outro é Jesus Cigano. São 2 caras assim, valentes, que eu vou entregar segurança para Breno ser recebido lá e não ter nenhum problema. Não tem problema com o Aldeone Abrantes. Com o Aldeone Abrantes. Tem coragem de ir, não. Duvido Breno vá para Souza. Duvido. O Aldeone Abrantes disse, eu quero ver ele vir para cá, saber se ele é macho, vir para cá. Dá uma de mofia aí, faz um...
uma aposta aí nas Agora, redes sociais. cá pra nós, pegou mal muito pro Botafogo isso, Demais, né? no momento que o clube ressurge, né? Muito. Quer dizer, ao invés de falar da vitória do Botafogo, só se fala nisso. Quer dizer, é muito feio pro Botafogo. E o Botafogo colocou pimenta nesse jogo. Deixa eu parabenizar pedindo aqui. VAR, pedindo antidoping, pedindo... Deixa eu parabenizar a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, pela nota que a federação soltou ontem. Demorou um pouco, mas soltou uma nota firme, defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e deixando claro que dirigente de futebol tem que saber receber bem tanto os elogios da imprensa, como também as críticas. Afinal de contas, nós ainda estamos numa democracia. E a vereadora disse que gostaria de dar a palavra final dela também, não é só a gente, não. Eles é botafoguense, não? Igualdade. Eu não gosto de futebol. Ela é do time do Exército de Deus. Muito bom. Pelo Brasil na Pelo Copa. Brasil, Gente, eu não poderia deixar de passar A por palavra essa. final, ela disse que perde o amigo, mas não perde a piada. Olha só, a gente sabe que a ideologia de gênero está aí, né? Pessoas achando que são gato, que são cachorro, homens achando que são mulheres somente para participar de time e ganhar, né? Mas até o ovo está pensando que é picanha, né? Tá anunciado aí o aumento do ovo. Ele é um ovo, mas ele pensa que é picanha e ele quer custar como se fosse uma picanha. Pensei que a vereadora ia dizer, faz o L. Cadê o áudio que eu mandei para você? Cadê a gaitada, coxinha? Cadê a gaitada? Novas informações na Pop às 6 da noite com Aaron Cid, César Soares de Madrid, o Alisson Bezerra e a equipe. Amanhã às 6 horas com Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha. E a gente se encontra ao meio-dia no Encontro dos Ponteiros, quando a luta continua. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. A sua música aqui na Rádio Pop.